Rapaziada, antes desse vídeo começar, eu queria agradecer todo mundo que já tá fortalecendo a gente lá no nosso PicPay. E você que não sabe o que é o PicPay, esse QR Code que vai aparecer na tela aí durante o vídeo inteiro, ou para você que tá vendo pelo celular, o primeiro link na descrição. É só você clicar que você vai ser redirecionado para nossa conta do PicPay lá. E qualquer valor que você quiser mandar para apoiar o projeto acima de R$ 1 será bem-vindo, meu parceiro. Aí a gente vai continuar trazendo cada vez mais convidados pros podcasts, fazendo vídeo com cada vez mais frequências. E tamo junto. Quem já fortaleceu, muito obrigado. Quem não fortaleceu, vai lá fortalecer e vamos pro vídeo. Fala, rapaziada, no Jovem Cast de hoje. Véi, de verdade, eu queria que esse vídeo fosse o vídeo mais acessado do canal. Eu espero que, tipo assim, mano, por favor, compartilhe de verdade, que hoje eu tô com um cara aqui do meu lado que ele é um mentor pra mim. O cara é um mentor. Cara, tipo, você não é só um amigo, você é um mentor, você é um cara que eu me inspiro. E é aqui, ó, Alan Deteles no Instagram, segue lá. E, cara, eu não vou ficar fazendo essas apresentações muito formal, porque aí os caras acham que não sei o que, eu quero que você mostre. Quem é Alan? Como que você se encontrou na carreira? O que você começou a fazer? O que você faz hoje? E hoje é uma trocação de ideia, normal, né? Beleza. Entendeu? Porque, tipo assim, eu quero mostrar pra galera que, tipo, mano, a gente tem maneiras de trabalhar pela internet, que nem a gente já conversou aqui making off. E a gente, cara, tem muito conteúdo pra agregar que eu acho que vai fazer essa molecada que tá assistindo aí, mano, ver uns bagulho aí e tomar um rumo da vida, às vezes, pô, mudar a vida de alguém. Esse é o intuito maior. Mas o podcast é seu, sinta-se em Cara, casa. primeiro de tudo agradecer aqui, ó, Gustavo Colasso pelo convite, Que tá? isso, mano. Pra mim é um prazer, né? Eu gosto, assim, de ficar conversando, trocar essa ideia, contar um pouco, assim, sobre a trajetória, sobre a vida, principalmente porque a gente ouve, né, muita mentira sobre a internet, essas pessoas aí que dormem pobre, acorda rico, isso... Não é essa a história que eu tenho aqui pra trazer, claro, Mas é algo que, tipo assim... algo real, né? Exatamente, algo real, algo sustentável que dá pras pessoas executar, né? Irmão, satisfação total de você estar aqui, de verdade. Eu tô até nervoso hoje. tô nervoso, rapaziada. O cara é tipo especial pra mim. Além das poucas pessoas que tudo que ele fala, eu paro pra escutar. E outra, Obrigado. não é só eu que paro. Quando ele tá no estabelecimento, eu reparo isso. Todo mundo ao redor para e vai aprender que está. Então hoje vocês vão aprender também. Opa, vou contar um pouco da história. Satisfação mesmo. Obrigado. De verdade. E aprender também, que depois eu quero ver os comentários, hein? O bichão, ó, hoje ele só sai daqui quando ele fizer um canal no YouTube. É sério, seus conhecimentos têm que ser multiplicados. Obrigado. Irmão, conta aí da sua vida, cara. Como é que você começou? Quem era Alan na adolescência? O que o Alan tinha em mente pra fazer na vida? Cara, assim, eu vim de uma família pobre, né? Uma família, meu pai sempre foi muito trabalhador, minha mãe também. Só que a gente nunca foi de muitas posses, um patrimônio alto, sempre aquela vida mediana de um brasileiro, né? Continuo com a vida também. Na moral, o cara fala, nós não era de muita posse. Você já vê que o intelecto do cara aí, Vitor, o bagulho é outro nível. Vai, continua. Então, não tinha um patrimônio grande, assim, a vida normal de um brasileiro. Hoje ainda continua uma vida mediana, não é nada exagerado assim, mas com minimalista sempre, com certo conforto, né? Porque... Não só os Porsche caírem na conta, né? Ainda não, mas quem sabe um dia. Ou um Q7, sabe? Eu tô brincando. Assim, minha infância, cresci em Guarulhos. A vida... Tu nasceu aqui em Guarulhos? Nasci em Guarulhos, meus pais são mineiros, vieram pra Guarulhos pra ganhar vida. Meu pai era boia fria, cortador de cana de açúcar, lá no norte de Minas. Eu sabia essa história, tá vendo? E muito novo, assim, meu pai e minha mãe, eles se casaram, tiveram lá logo 3 filhos, um atrás do outro. E aí... Mesma faixa de idade? Mesma faixa de idade, meu irmão, eu tenho 32, meu irmão tem 34 e minha irmã 35. Então foi uma escadinha, eu sou o caçula. Tá ligado? E eles vieram pra Guarulhos pra tentar a vida, né? Porque na época, década de 80, né? Final da década de 80, era, né? Porque hoje já mudou muito, mas já foi o melhor estado, assim, pra quem busca recursos, buscava trabalhar. Já morei em algumas favelas aqui de Guarulhos, tá? Perto do Bela Vista, quem conhece, Santa Emília, eu não... A infância não foi muito fácil. Eu também morei bastante tempo no Jardim São Paulo, lá atrás. Conheço ali. Tá ligado? Sim. Morei até meus 12 anos lá e tipo, é isso que eu falo, velho. É essa cultura. Eu gosto dali, porque, tipo assim, lá você aprende a se falar com as pessoas e você leva isso pra vida, tipo, mano, independente do quadro que você tá, da posição que você tá, você consegue ver que, mano, de igual pra igual, você consegue trocar ideia com todo mundo. Eu fui hoje, lógico. Hoje, graças a você, ao Paulo e tal, tive acesso a muitas pessoas influentes e tudo mais. E, cara, eu consigo conversar também
por causa desses Sim. ensinamentos que a gente carrega na base. Tudo é uma questão assim de cultural, né? Você tem que aprender a entrar e sair de vários lugares, De né? todos os Independente ambientes. do nível social, você conseguir entender, né? Ter um nível de compreensão da situação de uma pessoa. Eu falo favela mesmo porque Sim, mudar o nome pra comunidade não vai fazer o lugar ficar melhor, né? Exatamente. Entendeu? Caralho, brabíssimo, já dá o corte nessa porra aí. Então, já morei, né, em lugares de um nível bem, vamos dizer assim, baixo, com uma dificuldade para você ter recursos básicos. Hoje tá morando no Acre, que levou 6 horas pra chegar aqui, mas... Não, hoje eu continuo em Guarulhos, mas num bairro um pouco melhor, né? Tá Mas distante ainda. tá um pouquinho ainda distante ainda. Não, uns rapidão. 20 minutos do É isso centro. aí. Mas uma estrutura melhor do que antes. Meu pai foi trabalhando, minha mãe também, então a gente foi crescendo. Estudei em escola pública, tá? E eu tinha, assim, na minha adolescência, o que eu fazia? Eu gostava muito de beber, né? Bebia. Salve, Vitor! Bebia muito. Tinha banda de rock, tá? Caralho, Tinha pode uma banda de crer, rock, tu tocava era- guitarra. Isso aí eu fiquei sabendo, que Sim. tu era rock and roll mesmo. Rock and roll, hardcore doido. Caralho. Ia pra show, tocava em garagem. É a gente nada. tocava guitarra, gostava muito, mano. Sabia dessa porra? Gostava muito. E na época eu achava que era esse o caminho que eu ia Era ter. esse? Era. Mano, que da hora, que da hora. Mas aí com o tempo você vai. Eu comecei a trabalhar, né? Aí deu um emprego tão sonhado assim, com 14 anos já tinha que. Era uma. Assim, todo mundo já queria tirar a carteira de trabalho, né? Então Aí já era uma das. Começar a comprar o bagulho, Comprar roupa, comprar bebida, aquele tal do Não, ser o independente. que teve ali, ó, tá ligado? Mano, tá sem eu gosto disso, mano. E aí eu comecei a trabalhar, estudando, sempre fui um cara assim, que gostava de ler, tá? Mesmo não praticando tudo, Mas isso é um hábito que você manteve até hoje. Começou com 14 até hoje. anos. Até antes, cara. Começou Caralho, com sério? revistinha da Marvel e Marvel DC. Minha mãe comprava, tipo assim, ela olhava, era baratinho, comprava e eu desde criança. Eu tinha uma coleção de mais de 200 quadrinhos. Mano, e isso é um bagulho que, tipo assim, ó, pouca gente sabe, mas eu aprendi a ler com o gibi do Cascão, velho. É bom. Aqueles Turma da Mônica, Almanac, Sim, cara, tá sim. ficando velho, viado. Isso aí é um hábito bom, meu, Mas pras é crianças. Isso ajuda muito. E isso é algo impactante, assim. Pra mim foi um diferencial o que no que a leitura desenvolvimento. mudou na sua vida, tipo assim? Porque essa é uma pergunta clichê, assim, mas, assim, tem muita gente hoje que, pô, o moleque tá com 21, 22, cara, o cara não lê um livro inteiro na vida. Um livro, mano. E eu, tipo, porra, eu prego aqui no canal que, Sim. mano, o conhecimento é a base de tudo, velho. Então, o que a leitura ela traz pra gente? A facilidade pra você adquirir uma experiência que você não passou. Por exemplo, eu não preciso passar por uma... Mas o cara fala do bagulho, viu? A facilidade de você aprender uma coisa que não passou, mano. Sim, você tem algumas situações... Assim, a gente aprende com os nossos erros. Sim. Mas nada melhor do que aprender com os erros dos outros. Então, você vai ler um livro, quem escreveu aquilo ali tá querendo te passar uma informação, uma experiência. E Sim. você pode aprender aquilo sem o mesmo esforço, Sem o mesmo vivenciar, gasto. sem vivenciar. passar os erros, perrengues. Isso mesmo. Então a questão da leitura, assim como a internet hoje em dia também, com vídeo, blogs, esse tipo de Podcast. coisa, podcast, tudo isso é você aprender sem precisar sofrer, vamos dizer assim. Então a leitura ela é fundamental. E existe, assim, eu já li, eu não sei se isso é cientificamente verdadeiro, mas dizem que até a leitura no livro físico mesmo, ele é mais eficiente para o seu cérebro do que uma leitura na tela de um computador, por conta da luz. É Então, que, algumas assim, hoje eu podem sei que- pesquisar aí, ver se é isso mesmo, mas Não, já mas vi hoje essa eu vejo informação. Que vocês usam o Kindle, você tem até aquele Sim. negócio do Kindle de viagem, mas é um hábito que ainda, ó, lá tem livro ali na estante, depois Sim, eu mostro ótimo. a bibliotecazinha ali. Eu prefiro mesmo o papel, entendeu? Tipo, o livro físico. Não, ele é muito bom. Eu uso o Kindle, ele tem uma opção. O que eu já vi, eu não me recordo o local da pesquisa, mas eu passo pra você e coloco aí Coloca na descrição. Isso. Sempre quis falar isso. Tem que fazer um canal, cara, que vai falar. Porque a luz, parece que é a luz do equipamento eletrônico que atrapalha a questão cerebral. Então você lendo no papel é mais fácil. O Kindle ele ainda tem uma opção que você tira a luz. Então ele imita um papel. Sim, eu vejo que o ele tem aparelho. as opções de página lá e tal. Sim, ele imita um papel, mas não é a mesma coisa ainda. Tá, eu gosto, eu tenho porque É porque é prático também, é né? prático, eu tenho mais de 200 livros no aparelho, então não vou ler tudo, né? Não li tudo ainda, mas Então é a isso, a leitura lei foi importante pra foi. você, sabe? Cara, eu acho muito foda, eu de verdade. é muito bom. É muito bom, mano, e é um conhecimento que nem você falou. Às vezes a informação, ela muda de canal. Que nem, tipo, deixa de ser um livro,
passa a ser um e-book, passa a ser Sim. algo, passa a ser um vídeo, passa a ser um podcast. Sim. Mas é importante a pessoa ter o hábito de ler, independente se hoje você aprende muito mais com podcast que com vídeo, porque, cara, muitas das vezes você vai ser questionado na vida em você ter uma gramática ali, você vai ter que fazer Sim. uma prova, um estudo, você vai ter que saber ler e tal. Quanto mais você for abundante de palavras, de conhecimento, cara, eu acho isso aí. E outra, o que você falou também, é um conhecimento que você, talvez hoje você não saiba como usar, mas até o Steve Jobs, ele fala muito, ele já falou em uma palestra que eu ouvi dele em uma palestra de Stanford, 2005, o Kish, que ele falava que você não liga os pontos olhando pra frente, é sempre olhando pra trás. Exatamente. Então, depois que passou, que você vai olhar pra trás e vai conseguir ligar os pontos. Então, ele até dá um exemplo de um curso que ele fez acho que era de caligrafia, que ele conhecia vários formatos de letra. Ele tinha esse bagulho de caligrafia, é verdade. E ele não sabia pra que ele ia usar aquilo, mas ele estudou. Ele aprendeu. Então não foi demais e hoje ele até brinca que se a Microsoft tem as letras é porque ele fez no Macintosh, né? As fontes lá no Macintosh, Sim, verdade. a fonte, isso aí. Tá vendo? O cara é brabo. Mas, ó, é isso que eu falo. Tem muita gente que às vezes lê um livro e tal, ou não lê, mas quando lê não tem uma experiência legal que não consegue absorver o que tá ali na leitura. Mas esse é um ponto importante que ele tocou, porque às vezes é um negócio que você vai aprender no momento, mas em outra fase da sua vida você vai lembrar daquele conhecimento e você vai falar, caralho, entendeu? Aquilo ali é uma experiência que você já teve. Cara, sensacional. Hoje é aulas dessa porra. Mas e aí, começou a ler, pá, na juventude. Desde viu que o rock não deu certo e começou a trampar. O rock não deu certo, aí já tinha, né, aquela questão, eu quero trabalhar, eu quero ser independente, né? Que eu acho que tem ao mesmo tempo que é bom, tem também muito mito nesse ser independente, né? No que é ser independente. E... Coisa que nós pode martelar hoje. É feliz, eu vou aprender também. E nessa, eu comecei a trabalhar, primeiro como ajudante em empresa de logística, que Guarulhos é um polo logístico muito forte. Ajudava a descarregar caminhão. Depois virei conferente, mão na obra, um bícepszinho que não sai aqui, ó. Tá vindo, hein, filho? Tá maluco. Não sai mais, cara. Era umas caixinhas de piso, era descarregar caminhão de motores, né, de peças de automóveis. Linha de frente mesmo. Linha de frente. Depois fui crescendo, virei conferente, estudei o curso de logística, né, o tecnólogo em engenharia logística na UNG, e fui crescendo assim na empresa, aí saí da parte operacional, fui para a área administrativa, mas eu tinha um vazio muito grande. Sério? E eu tinha um vazio que era... Isso assim, com quantos anos você já tava na época? Cerca de 20, 21 anos. Já tava ainda, tipo, já tinha feito curso de logística e tal? Tinha acabado de terminar a logística, estava crescendo em uma multinacional aqui de Guarulhos, e aí era assistente, depois virei analista de logística, mas não saía um vazio que eu descontava muito em bebida. Cara, e esse é um ponto legal de falar assim, mano, cara, o podcast é seu, quero que você fale o que você quiser aqui hoje, mas tipo assim, essa idade, mano, é uma idade que, tipo, tem muitas pessoas que têm esse vazio, que não se encontram e que passam por essa experiência e às vezes acham que, tipo assim, não, a vida é isso, tá ligado? Tipo, a vida é isso, não vai levando. A internet, a gente vai chegar nesse ponto, porque a internet, ela tirou justamente ela clareou isso, porque eu tinha na minha cabeça, assim, eu pensava que essa era a vida que eu teria que seguir. Trabalhar de segunda a sexta, chegar no final de semana meio que frustrado, assim, mesmo com saúde, com a vida boa, aí saía pra beber, descontava bebida, outras drogas, né? Ilícitas. É isso mesmo, revoada. E aí, no final de 2012, o que aconteceu? Com 23 anos, tinha 22, ia fazer 23 anos, eu fui preso. Fui preso. E ali fui preso, fui acusado de roubar um carro, eu estava embriagado. Aí, os detalhes da história ficam... Os caras é muito se beber não case, tá ligado? Mano, eu sou muito fã desse cara. Puta. Sim, pra contar tudo. Vamos falar... Cara, o podcast aqui é o que você quiser falar, gente. Vou contar a história toda. Então, na verdade, eu não me recordo. Tem muita gente que fala, não, você lembra? Não, cara, eu não lembro. Eu estava alcoolizado e fui preso na frente da delegacia, acusado de ter roubado um carro. Cara, é um rolê aleatório. Da hora, um rolê extremamente aleatório. Eu fiquei 4 dias, tá? Até sair, conseguir um habeas corpus. Isso foi na delegacia? Na delegacia. Depois fui até transferido para um lugar um pouquinho pior, mas foi rápido. Foi rápido. Umas horinhas só. Então, tomou um chilinho. É isso aí. Outro podcast eu conto mais detalhes, então eu vou estender muito. Mas aconteceu esse fato, e eu era um cara assim, que por mais que eu trabalhasse e estudasse,
eu tinha esse vazio e, de certo modo, era irresponsável. Mas essa foi, tipo assim, foi um momento de ruptura, então, na sua vida. Ruptura, esse foi o ponto de inflexão, né, que fala, né? Esse foi o ponto. Porque eu percebi que dali eu tinha uma escolha. Ou eu desandava de vez, ou eu tentava melhorar, né? Utilizava esses conhecimentos que eu adquiri pra poder, eu não diria crescer na vida, mas pra ter uma vida mais feliz, mais plena. Porque no fundo você, assim, não sei, eu tô falando uma pergunta, tipo, mano, sou leigo pra caralho. Mas no fundo você acha que esse vazio que você tinha na época, que te levou a fazer tudo isso, cara, era um negócio que poderia ser compensado com... Tipo, você tava buscando um sucesso, mas tava buscando algo a mais e tipo, porra, mano, eu vou me desenvolver na minha área aqui na logística e tal, pra ver se eu chego nesse ponto. Mais ou menos isso. Tudo é isso mesmo. Eu tentava com a logística, com o trabalho que eu trabalhava muito, virava à noite em inventário, hora extra, eu era o primeiro. Caralho. Entendeu? Vai ter hora extra. Eu vou. Porque os caras viviam. Sim. Cara, tipo, mano, eu vivi e hoje pra mim, assim, eu aprendi muito, mas não compensa. Pra ser sincero, assim, pelo menos eu aprendi, mas com o conhecimento que eu tenho hoje, eu vejo que vamos dizer assim, eu sofri muito pra chegar em um ponto que não precisaria sofrer tanto. Eu poderia ter utilizado dos conhecimentos da vida pra... Mas é algo que hoje, você olhando pra trás, pra esse momento da sua vida, você se arrepende ali das coisas? Assim, mano. Não, eu não vou dizer arrependimento, porque se eu mudasse tudo que passou... Você não chegaria aqui hoje. Eu não chegaria aqui. Exatamente. Porém, teve excessos desnecessários. Bebida demais, rolê demais, gasto de dinheiro à toa. Caralho, poderia ter arrumado a vida antes. Sim. Entendeu? E é uma coisa que eu bato na tecla, porque, mano, você sabe que eu também sou da revoada, né? Sim. Quando eu fico solteiro aí, ó, se o menino aí me leva pro mau caminho, mentira. Mas assim... Ok, ninguém leva ninguém pra noite, não. Mas, mano, eu sei que é foda, velho. Tipo, no fundo a gente sai e tal, rolê. Mas, mano, eu sempre falei isso até no Instagram e tal, quem não segue, segue lá o Jovem do Edson, do Alan também. Porque é um caminho que você sai, você tem acesso a tudo muito fácil. Mas não é algo que te completa, mano. Não é algo que te agrega, velho. Sim. Por mais que você, não sei o que, status, não sei o que. Mano, tudo que você quiser, mas não agrega muita coisa. Sim. E aí, tipo, mano... O lazer, essa questão entra muito, tipo assim, o lazer da pessoa diz muito sobre ela. Por exemplo, aqui tem um tabuleiro de xadrez, né? O lazer de jogar xadrez é diferente do lazer de ir pra uma balada. Não que você não vá, eu já fui. Hoje eu ainda vou de vez em quando. Também. Sim, eu saio, por exemplo... De vez em quando mesmo, eu acho que a última que eu fui, acho que foi o Sirena, lá em Maresias. Agora né? É outro nível. É outro nível. Agora é outro patamar. Pode desenvolver. Pouco melhor. E o lazer da pessoa diz muito, pois você ter um lazer de jogar um xadrez é diferente de você ter um lazer de ficar bebendo e indo pra uma balada. Então, um lazer, por exemplo, xadrez, ele vai crescer a sua mente. A balada não te agrega em muita coisa. Tá. Não é algo que seja errado, pelo amor de Deus. Não vem militar nessa Tipo, a gente tá falando aqui. Se eu tivesse aí umas baladinhas de vez em quando, uma vez por semestre, uma vez por ano, cara, iria. Uma coisa que eu tranquilo. falo abertamente isso, porque, tipo assim, eu vou pra. Hoje em dia a gente deu uma parada, porque a gente tá focando no projeto. Mas a gente ia muito pra rolê e no outro dia, assim, mano, legal, teve experiência, mas não agregou algo do nosso propósito. Não é. Esse ponto vai. É algo que você daria uma reduzida no Daria uma reduzida, porque foram excessos e excesso não é. O problema é o excesso, né? A diferença da. Água demais faz mal. Também faz. Mesmo sendo algo tão bom, né? Mesmo sendo algo tão bom. E aí, tipo assim, teve esse momento de ruptura. Isso, esse foi o momento de ruptura. E ali eu decidi assim, eu escolhi um caminho. Eu falei, agora eu quero preencher esse vazio, mas com algo de verdade. E aí alguns hobbies, por exemplo, a música, né? Era um hobby que eu tinha largado, trabalhava muito. Aí voltei a tocar a leitura de livros, ao invés de ler tantos livros técnicos. Que eu não sei. Toco violão e guitarra. E tem uma noção de teoria aí. De um teclado. É porque é a mesma teoria. Tipo, instrumento de corda, teclado tem a mesma teoria. Mas é por isso que eu tô perguntando. De verdade, não ligo pra caralho. Mas... Sim, eu toco. Eu acho que eu tinha um canal antigo que tinha algum. Eu vou passar o link pra vocês colocarem um solinho de guitarra. Falar pra essa porra, ele vai me foder. Quem coloca os links na descrição sou eu. Ele fica dando referência da porra toda. Ele fica dando referência da porra toda. Eu vou ficar 1 hora fazendo o link. Mas... Mentira. Não, mas depois de. Por favor, caralho, mano. Mas é um solinho de guitarra. Eu gravava de vez em quando, mas não tem muita coisa. Lá, tipo web, eu vou logo. Você é brabo.
tranquilo. Mas é isso, aí eu voltei a alguns hobbies, parei um pouco de ler tantas coisas técnicas, voltei a ler um Augusto Cury, voltei a ler assuntos referentes à psicologia, e eu fiquei, tipo, em um ponto, que foi o quê? Depois dessa tragédia, vamos chamar assim... Porra, mas novão, 23. 23. Eu não passaram depois disso, né? Passou mais ou menos 2 a 3 meses, eu fui despedido da empresa. Na verdade, me perguntaram se eu queria ficar, não queria, eu não queria mais, tá? Eu já estava enjoado. E aí eu decidi que eu tinha que mudar de profissão, né? A primeira dor eu tentei resolver mudando de área, que também não é... Por isso que eu falo, a gente erra, então esse podcast pra que você aprenda um pouco. Aulas, de verdade. De verdade, mano. Aí eu achei que tinha que mudar de área. Aí eu decidi que uma das condições é que eu tivesse um trabalho que eu conseguisse fazer isso em 2013, né? Que eu conseguisse fazer de forma autônoma, tá? Caraca, mas isso, tipo, tu nem tinha entrado na contabilidade nem nada. Não, eu escolhi a contabilidade por causa disso. Porque a contabilidade é o seguinte, apesar... Caralho, não, só pode falar. Mó visão da porra, porque, tipo assim, quando você foi pra, tipo assim, que você foi fazer essa transição, tu já foi fazendo uma transição pensando nisso. Sim. Essa época você já conhecia o Paulo, já tinha uma ligação? Eu já conheci o Paulo, só que na época do e-mail lá e tal. só que nessa época a gente não trocava tanto e-mail assim. A gente conversava, a gente fez o curso de logística junto, e ele tava, se eu não me engano, ele trabalhava num aeroporto, eu trabalhava com logística, e a gente, de vez em quando, Paulo Bruno, você é bravo. Aí o cara é bravo mesmo, né? O cara é bravo. Vai. E ele... O que acontecia? E a gente, tipo assim, a gente tinha uma afinidade na época da logística, mas não era tão próximo, assim. Ele até falava de vez em quando, pô, vamos lá em São Sebastião. Eu falava, isso é besteira, ficar... Besteira não, nunca dá. Vai ficar viajando, esses caras ficam viajando, que isso? Meu, vocês não sabem, eu tinha um preconceito da porra. Eu falava, é sério, cara? É sério? É, porque o legal era sentar na esquina e ficar bebendo. Cara, tu não gostava desses caras que viajavam? Não curtia, não. Mano, entra no Instagram do maluco, pausa esse vídeo, vai lá no Instagram, Lando Eterno, acha uma foto em Guarulhos, você não acha? Eu tinha um certo por aí, eu falava, pô, os caras ficam viajando aqui tá de boa, Guarulhos tá de boa. Não, aqui é uma coisa horrível, mas isso aí era uma limitação da sua mente, né? Sim, era uma crença que eu tinha, que essa era a vida. Só que depois do fato, eu fui tentando mudar, e eu falei, eu preciso de algo autônomo, entendeu? E meu pai também, ele tinha esse mesmo perfil, ele não ficava em empresa, entendeu? Tanto que ele virou cabeleireiro, montou o salão, tudo, porque pra ele, tipo, trabalhar sem empregado não era bom. Mas ele incentivava que os filhos, emprego. Os caras que passam conselho, mas não faz. Só querendo ou não, esse exemplo, isso é um ponto que eu acho que conta muito. Porque esse exemplo, ele fica no seu subconsciente ali, e fica martelando. Você vê seu pai, pô, ele tem tempo, ele viaja quando ele quer. Dona Marta, tô me formando, viu? E aí eu decidi que tinha que ter uma profissão que eu pudesse fazer autônomo. E eu... Caramba, mas, ó, desculpa. Pode falar. Mas essa profissão, tipo, quando você começou a ter essa visão, foi onde aguçou já o sentido da liberdade? Foi, ali mesmo. Ali eu já comecei a... Você falou, mano... Não compensa, assim, pelo menos... O que compensou pra mim? Pegar a experiência. Então você trabalhar pra alguém e pra você aprender, mesmo que você precise. Você vai ganhar o seu salário lá. Mas você tem que focar em aprender. Uma coisa que eu vejo que não compensa é você focar em ter carreira dentro de uma empresa. Por quê? Porque esse futuro não está nas suas mãos. Está na mão de um terceiro que ele vai decidir quando você vai subir ou não de degrau. Se isso não te incomoda, tudo certo. Mas isso começou a me incomodar, entendeu? E eu comecei a falar, pô, o que eu posso fazer? Eu comecei a escolher. Cara, e você tem noção que, tipo assim, isso... É uma ruptura de paradigma que vem na sociedade há anos. Há anos. Que, tipo, você pega a geração do meu pai, do seu pai e tal. Sim. Mano, você ter 30 anos de carreira numa empresa é, porra, algo de botar Sim. o pau na mesa e falar que, mano, eu trampo 40 anos na mesma firma. Sim, era algo bonito, era status, algo, né? Era algo a ser incentivado mesmo, né? Tipo, porra, o fulano tá 20 anos lá, com orgulho. Então, e não tinha, tem até a questão da internet, não tinha tanta informação, né, nessa época. Então a pessoa ficava, né? E vamos dizer assim, no final, será que para todo mundo que passou por isso, os baby boomers, por exemplo, né, o pessoal da geração em década de 60, 70, será que para eles hoje compensa? Compensou eles terem trabalhado tanto? Se a pessoa gosta, beleza, mas... É que você falou, você tocou num ponto importante, a globalização também era diferente naquela época. Sim. Não tinha tanto acesso a tudo. Não tinha informação, então muitas vezes o caminho errado que todo mundo seguia
você não ia saber lá na frente se deu certo ou não. Você só seguia. Hoje em dia a gente tem a informação, tem a internet. Então isso faz uma diferença. Porque assim, se alguém já fez, 10 pessoas fizeram o caminho e o caminho no final, a pessoa volta com a mesma reclamação. Eu lembro que um dia eu passei, foi no Tietê, eu não me recordo o nome desse livro. Eu só sei que eu peguei a capa desse livro e era um homem que trabalhou, tipo, 30, 40 anos dentro de uma empresa, mas era um workaholic, né? Que é o viciado em trabalho. E ele, na sinopse, ele falava que não viu o casamento da filha, não viu os filhos crescerem, não foi na formatura não sei do que ele não viveu a vida e depois que ele perdeu o emprego, ele se arrependeu. Eu não li esse livro, mas eu li a contracapa. Eu falei, caralho, isso aqui... Já bateu, já falou, mano, não quero essa porra. Ali eu também já ia, foi nessa mesma época. Foi nessa mesma época. Foi, eu não me recordo o nome do livro. Você vê que, tipo assim, na hora que você mudou sua mentalidade, seu modelo de crença, já começou a ter umas ligações, uns gatilhos aqui, umas... Sim. Como é que fala? A gente fala, a lei da atração mesmo já começou a funcionar nesse sentido. Porque você, mesmo que aparecesse esse tipo de informação, muitas vezes você tá cego ali. Sim. E depois você abre o olho e você fala, não, agora eu pelo menos até esse momento, eu dei mais despertei até esse nível. Então você vai começar a captar mais informação que passava os avisos e você talvez não percebesse. Você não tava focado naquilo. É Sim. Tipo, eu uso um exemplo assim, já usei no canal, quando o cara compra um Celta Prata. O cara tá 20 anos andando na rua a pé, passa 200 mil Celta Prata por ele. Ele compra, aí ele só vê Celta. Isso aí mesmo. Ele só vê Celta. Ele só vê porque ele tem a hora, o foco dele tá ali, entendeu? Sim. Então, tipo assim, é legal você despertar isso aí, tipo, mano. Sim. E pra mim já não fazia sentido. Não fazia sentido, mas eu ainda não tinha respostas do porquê. Eu não sabia o porquê não fazia. Eu só via que falava, não quero isso pra mim. Eu não quero. Agora, o porquê... Era uma intuição, era alguma coisa que na época eu não sei. Eu só sei que eu não que eu já não queria, né? E isso é um bagulho que eu sempre tive desde pequeno. Tipo, hoje eu sei explicar melhor. Mas desde sempre eu falo, mano. Tipo, carta de motorista. Quando todo mundo fez 18 anos, eu fiquei pensando assim, porque, tipo, meus amigos tudo tinham carta. Aí eu fiquei assim, porque se eu tirar a carta, eu vou ter vontade de ter carro. E automaticamente te estimula a querer dirigir, porque você quer pôr atrás de habilidade. Só que eu falo assim, mano, mas se eu vou tirar carro, eu vou ter que... Mano, vou ter que parcelar carro, eu vou ter que trampar em função do carro e não sei o que. Eu não quero isso, entendeu? E era algo que, tipo, na época, com 18, você se acha aberração. Sim. Porque, tipo, o padrão normal é aquilo. E aí eu ficava, mesmo. Caralho, mano. E, tipo, você não sabe o porquê. Mas você sabe que não é o caminho. Mas você sabe que não é, entendeu? É esse o ponto. E aí eu fui pesquisando profissões que eram autônomos, aí eu pensei também numa profissão que tivesse um certo status também, pra não... Dá aquela carteiradinha também, né? Também, né? Só que no final também não mudaria, tá? Tem até alguns pontos aqui que é quanto a isso, que eu depois vou até falar. Aí eu fui pesquisando, aí eu achei uma profissão que combinava comigo, que é a contabilidade. Então falei, contador pode ser feito de maneira autônoma? Pode. Tem essa prerrogativa já na função do contador, ele tem que ser autônomo, que envolve imposto para o governo, envolve o seu cliente, envolve funcionários. Então você tá ali no meio, você tem que ser o isento, tem que ser o isentão da coisa, entendeu? Cara, é verdade, né? Agora que eu parei pra pensar que não tem um contador de uma empresa, né? A empresa terciariza, ou tem? Existe, até o contador, ele pode ser contratado pela empresa, mas mesmo assim, a função dele, a empresa não pode falar, eu quero que você faça isso, não, porque ele tem algumas leis. Lá e tal, nem tudo você... E a empresa pode auditar o seu serviço também, ou você pode auditar o serviço de outro contador, existe o serviço de auditoria. Por exemplo, balanço de empresa tem um capital aberto, o mercado de ações, ele tem que ser auditado por uma empresa de auditoria, que audita geralmente o contador. Contadores, economistas, administradores, mas é uma função muito contábil, entendeu? Cara, eu tô falando, o cara tá se soltando, o maluco tá ligando aqui, filho. Eita porra! E aí escolhi essa profissão, teria que estudar, porque a única forma é você estudando 4 anos, fazendo bacharel. Entrei no curso, me matriculei e sempre com essa mentalidade de ter autonomia. Até então não tinha tanta internet. E aí nesse período eu continuei trabalhando com logística, saí da empresa que eu estava, entrei em outra multinacional, tinha passado por uma transportadora menor, sou muito grato, mas logística. Depois fui para uma outra multinacional, que ali eu achei que a carreira tinha acabado quando aconteceu o fato, mas não acabou nada, meu valor de mercado continuava altíssimo. No fim das contas as pessoas não querem saber, né, só a sua história, né? Só o que aconteceu, ela quer saber se hoje você for útil... O resultado. Então isso eu tinha. Sempre tive, assim, de dar o resultado. Bravíssimo.
E aí entrei em outra multinacional. Que se f... Não faz merda. Não passa merda. Pelo amor de Deus. Aí nesse período, até falando sobre isso, eu não fiquei como... eu ainda sou réu primário, não fui processado, né? O processo morreu. É isso aí. Então, nesse período, eu trabalhando em uma multinacional, ganhando muito bem, pra época, né? Muito bem assim. Na época era 3.200 mais ou menos, fora os benefícios. Pô, mas porque 2014. Era hoje o que eu acredito. Hoje 2014, 5 mil. 24 anos, 5 nada. Hoje seria o equivalente a 5 mil, vai. Então já era um bom salário. Eu fiz um concurso público ainda nesse período. Caralho. Porque justamente por causa do nome, que estava limpo. Eu falei, então eu posso. Aí você falava, vou só de zoa, só fazer. Eu fui, na verdade, assim, eu já tinha essa intenção de ser mais livre, mas mesmo assim, tinha essas ideias que a gente fala de Matrix, né? E não é nem que não. É a Matrix, mas é um negócio que, tipo assim, vai implantado em você porque é aquele. E se der merda? É isso aí, é isso mesmo. Entendeu? Isso. É aquela porra que você vai escutando, tipo, mano, e se der merda? E a estabilidade? E o salário, e você vai ter tudo. Porque, mano, essa cultura do all-in que a gente prega hoje, tipo, mano, conversa pra caceta, é algo que é novo, tipo assim, tá virando natural agora com a internet. Sim. Mas é algo que assusta, tipo, muitas pessoas ainda. Entendeu? E, tipo, ainda mais em 2013, você vai falar, não, mano, você busca. Nossa, e concurso público, tipo assim, o brasileiro... Os gênios brasileiros estão em concurso público, essa que é a verdade. E até eles se desgastarem um ponto que já não serve, que já fica enferrujado. E eu fiz o concurso do Banco do Brasil, passei e era mais de 80 mil... Não, era mais de 80 mil... pessoas, eu fiquei em 33º. Eu sei que na micro-região daqui de Guarulhos. Só que pra trabalhar essa micro-região, ela estende, né? Até Francisco Morato. Então, eu passei, aí eu falei, agora passei. Agora vou pedir as contas desse emprego, né? E vou entrar nesse concurso, vou assumir. E acabou que eu fui até o Banco do Brasil. Aí eu de Francisco Morato, não gostei, cara. Tu foi até lá? Fui até lá, já tinha passado tudo certo, fui levar os documentos. Não sabia disso, não? Caralho. E aí chegou lá e falou, mano... Não gostei, olhei o gerente lá, o pessoal super gente boa, assim. No dia pra chegar já pra chegar, dar a documentação e fazer o treinamento. Caralho. Pra começar mesmo, já tava aprovado. Foi muito rápido, eu passei em maio se eu não me engano, maio de 2014... Não, cara, eu sei que foi coisa de 5 meses. Tipo assim, maio de 2014... E, tipo, em setembro, outubro já tinha me chamado. E 5 meses pra quem tá preso numa rotina de trampo, que nem você tava ali, meu irmão, passa que você nem passa rápido, voando. E eu desisti, eu não gostei do sistema, olhei o sistema, aquele sistema antigo, que é DOS, né? Tipo, DOS. Cara, eu não curti, eu achei um negócio muito arcaico, velho. Não era isso. Peguei o trem aí pra sair de Guarulhos, ia até lá, o pessoal até falou, você podia comprar um carro, mas eu já tinha... Não, eu quero saber como é que você chegou com a notícia pra mão. Você não contou pra ninguém. Não, eu contei em casa, meu pai ficou feliz, a família ficou feliz, minha mãe, todo mundo, meu filho passou, meu filho é foda. Então, mas eu quero saber da notícia quando você chegou e falou pro cara, eu olhei lá o banco. O que aconteceu? Eu fui até lá, e aí eu fui pra entreguei os documentos, vi o sistema, olhei... Cara, não curti, achei um negócio muito atrasado, cara. Muito mesmo, tipo... Negócio que não te acompanhava. Puta, não acompanhava, fora que eu tinha que pegar... era ônibus, metrô e trem. Nossa, Francisco Morato pra cá o pessoal até fala, você podia ter comprado um carro. Podia, mas é a mesma ideia que você tinha, eu não quero, mano. Não quero. Carro pra mim, ele é muito bom, assim. Se você tem um patrimônio sobrando, você compra, ou se você vai fazer negócio. Eu vou trabalhar com Uber. Compra um carro bom. Sim. Eu preciso, por exemplo, ter umas casas de aluguéis, eu preciso ter uma picape aqui pra carregar uns móveis de vez em quando. Beleza. Que vai ser um utilitário também. Tá? É isso aí. E não só pra lazer ou pra trabalhar, ainda piorou, cara. Você tem um carro pra você trabalhar, eu acho Cara, assim... É meio uma ideia meio absurda que a gente se acostumou há muito tempo. Pro trabalho, tá ligado? Tipo, você trabalha pra manter o carro e você tem que ter o carro pra você poder trabalhar. Tipo assim, não... Ô, Andrezão veio aqui no podcast anterior, ele fez isso aí. Ele mudou, hoje em dia ele segue na área dele. Ele fez... Mas ele fez isso aí, mano. Mas é insano. É tipo assim, se você parar pra pensar, não faz sentido. Então eu desisti. Aí eu cheguei em casa, tava com um sentimento muito estranho de que não queria. Eu mandei um e-mail pro gerente, falei, agradeço, tal, mas não quero. Tanto que aí aparece. Até hoje, se eu consultar lá, aparece a vaga lá, desistente, né? Desisti. E ele me respondeu só assim, importante é ser feliz. Bela resposta, importante é ser feliz. E aí nessa eu saí da multinacional que eu estava. Então hoje dá pra você falar assim, o cara ganhava quanto? Largou a porra toda.
larguei e fui fazer estágio. Eu larguei e fui fazer estágio na área contábil. Porque era algo que eu, mesmo que eu ganhasse, eu fui ganhar menos. Você já tinha o quê? Um ano mais ou menos de faculdade? Já tinha 1 ano e meio, mas é menos que 1 ano e meio. Não sei se chega a 1 ano e... entre 1 ano a 1 ano e meio de faculdade. Tá? Já pegou um estágio 25 anos, 25 anos. Bosta pra caralho, mano... Um estágio... Regrediu o padrão de vida. É isso aí. Porque eu meio que chutei o balde, né? Saí, regredi assim. Eu fui aprender uma coisa nova. Eu fui colocar em prática o que realmente eu pregava. Que muita gente pesa na balança justamente essa questão de, tipo assim, põe o dinheiro, vamos pautar o dinheiro. Mas porque o cara acha que, não, eu tô num trabalho aqui, isso eu vejo muito na minha faculdade. Tipo, eu tô num trabalho aqui, eu vou sair pra fazer um estágio na área, sendo que, tipo, eu vou ganhar menos e tal. Mas é aí que tá, você já foi na visão do... Sim, de aprender. E nesse período, no período que eu... Antes de eu pedir as contas, né, e começar a fazer estágio para aprender na área contábil, com 25 anos, isso era um preconceito muito grande. As pessoas ficavam, nossa, mas dessa idade fazer estágio? Porque eu já tinha que estar... os caras acham que tem a receita do bolo. Isso, eu tinha que estar, 25 não. Formado, com filho, casado. Verdade. E não era isso que eu queria. E nesse período, foi aí que eu e o Paulo, a gente começou a manter contato novamente. Entendeu? E a gente trocava muito e-mail. A gente tem e-mail salvo até hoje, que era o quê? Eu vi já, vocês mandaram no Twitter. Os caras em 2013 mandavam pro outro, mano. Na moral, não tá dando pra trampar aqui não. Vamos sair não, mano. Não dá, velho. Os caras, mano, se você sair, eu saio. Eu falei, cara, desse jeito. Um ficava dando força pro outro nessa questão. Por quê? A dor era a mesma. E tipo assim, era uma coisa que eu estava passando por essa dor, ele estava. E uma porrada de gente nesse período também estava. E antes, se as pessoas passavam por isso, ninguém sabia porque não tinha a bendita internet. Não tinha assim, esse fluxo de informação tão fácil. Então, se a pessoa tava sofrendo, ela sofria ali calado e vida que segue. E a gente trocava muita ideia sobre isso. E aí veio um site que eu não sei se foi ele ou se foi eu quem descobriu esse site, mas chamava-se Nômades Digitais, 2014, 2015. Nessa época, mais ou menos. E a gente começou a ler esse site, ler os artigos e descobriu que dava pra trabalhar online. E aí, cara, foi um dos motivos também que fez eu pedir as contas para aprender logo. Porque o contador, por mais que o paradigma, né, mudou agora por conta da situação aí, da doença aí que você sabe. Exatamente. Não, vou falar. Do corona. Pode falar que não corta. Mano, é marcha, não tem problema não. É por conta do corona. Então, aí hoje em dia as pessoas já têm essa visão, tipo, 2020 foi um divisor de águas pra isso. 2018, 2019, que a gente já tava, tipo, pelo menos foi a época que eu entrei pro nomadismo digital, comecei a ter contato com vocês, comecei, tipo, trabalhar firme com a internet. Quando chegou 2020, muitas pessoas entrou pra essa área de trabalhar home office e tal, mas a gente já tava acostumado. A gente já tava adaptado. Sim, não foi algo que mudou nossa vida. É tanto que as pessoas perguntam, e aí, mudou a vida? Cara, um cliente ou outro que acabou recortando custo, mas... O que mudou pra gente foi o nosso lazer, tá ligado? O lazer mudou. Viagem. Só. Agora, a questão de trabalho, não, porque a gente já tinha, antes, né, de toda essa onda, que eu também não sei se vai realmente pegar ou se as pessoas vão se aproveitar agora e depois estabilizar, todo mundo volta ao padrão de antes. Eu espero que não, porque... inclusive, tem muitas empresas que, tipo, hoje em dia preferem até. Viu a galera em casa, viu que o cara, tipo, tem mais uma liberdade ali. Mais reduz custo. Exatamente, o cara não tem gasto com o prédio ali, energia e tudo mais. E outra coisa, o cara por estar em casa, ele às vezes acha que, tipo assim, pô, se eu não trabalhar, não entregar resultado, eu tô sendo ameaçado mandar embora mais ainda por causa do quadro. Aí o cara tá em casa trabalhando mais do que trabalhava na empresa. Então, tipo, a empresa tá vendo aquele resultado, tá tipo... Não, pra empresa é bom, é bom pra todo mundo, né? Até pra quem trabalha. E aí foi com esse site, Nômades Digitais, que a gente começou a ler. Depois veio o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Esse livro é sensacional. E aí, aflorou as ideias e a gente conversava todo dia e... Vou pedir as contas, vamos pedir, vamos. Um pediu, no outro, acho que na outra semana o outro saiu. E aí eu fui fazer estágio porque eu tinha que aprender. Então eu passei um período fazendo estágio, né? E continuava estudando e aprendendo, e sempre com essa ideia. Reduzir meu padrão de vida, e aí entrou a questão do minimalismo. Porque antes tinha aquela coisa de roupa. Eu nunca fui pegar muita marca, mas sempre tinha, é Natal, vou comprar roupa do Natal. Hoje eu acho isso uma besteira, novo, cara. Lançar um kitzão. Eu não... Hoje, assim, na época você comprar, mas hoje eu acho, dinheiro... mal gasto, na minha visão. Pra mim hoje. Você sabe que até hoje eu tenho salvo no celular um post do minimalismo que você fez que, tipo, é aquilo ali quando eu tô desviando do caminho, eu leio aquele post, que você fala assim, minimalismo não é sobre não ter conforto.
E é sim sobre ter mais conforto fazendo as escolhas certas. É isso aí. Entendeu? Tipo, fazendo... É o fazer mais com menos. Você não... A grande questão do minimalismo não é ter como o pessoal... é voto de pobreza? Não. Não é voto de pobreza. Não é isso, exatamente. Não é voto de pobreza. Você vai o quê? Você vai pegar os recursos que você tem e utilizar da maneira correta. E outro ponto não adianta... Por que eu vou ter... Por exemplo, eu gosto de xadrez. Eu tenho um tabuleiro de xadrez. Eu não preciso ter 10, 20, 30 para pegar a pó. Se você tem roupas, né? Tirando roupas sazonais. Você tem um tabuleiro de diamante porque vai jogar a pedra do mesmo jeito. Não, vai jogar. Se você tiver dinheiro para isso, não impactar no seu patrimônio, você não sofrer. Tenha. Aí você compra. Não é porque, tipo, você é minimalista e você nunca vai ter. Não. Mas qual a diferença? Então, um tabuleiro comum, até esse daqui tá lindo, cara. Eu gostei demais desse tabuleiro. Isso, eu ganhei um especial aqui pra montar o cenário com um cara intelectual. Tem que trazer algo intelectual. Inclusive, jogando e perdi, tá? Então depois vai ter outra revanche. Mas cara, sensacional, porque essa parte do nomadismo digital do site eu não sabia que existia. Sim, a gente conheceu o site e o Tim Ferriss, que foi o Trabalho 4 Horas. E aí a gente mudou. E é da hora isso, porque, tipo assim, mano, isso aqui é case do dia a dia dos caras que, tipo, leu Tim Ferriss. Porque hoje em dia tá escrachado pra c***. O cara vê, é autoajuda, não sei o quê. Cara, é autoajuda. Se eu for ver um monte de livro aí que tem por aí, é autoajuda. Cabe a você ler aquilo que impactou você numa forma que você fala, não, beleza, eu quero isso pra minha vida, esse é um estilo de vida que eu quero seguir. Você vai e faz e põe em prática. Tipo, o Tim Ferriss, o Segredos da Mente Milionária, que hoje também é taxado como autoajuda. Mas era bom, ótimo livro. Gosto desse livro também. Tipo, e é algo que muda mesmo, tipo... você vai... E nessa de querer aprender, de tentar esse vamos dizer, esse estilo de vida diferente, né? Descobrir, agora eu quero. Aí o padrão de vida foi lá embaixo, utilizando o quê? Muito do minimalismo, aprendi mesmo que é ser minimalista. Colocou em prática. Coloquei em prática. Outro ponto que eu tinha falado é a questão da independência. Muitas vezes a pessoa fica... tipo assim, você tem um pai e uma mãe. Você tá na casa dos seus pais, morando com eles. Se você sair, será que você vai ser independente? Ou seria melhor você... Isso você me deu uma aula aquele dia. Sim, eu prego muito isso. Por quê? Se realmente você tem uma relação muito ruim com seus pais e é um ambiente que não dá pra você ficar, aí beleza, o cara tem que sair. Agora, se os seus pais, eles te dão o benefício de você morar com eles, você vai fazer o quê? Faça o máximo pra não gastar muito. Se puder, né? Geralmente pode, né? Ajuda com as suas despesas, mas pelo menos você não paga um aluguel e não fica preso. Então, nesse período, você vai fazer o quê? Estudar. Você não vai pra balada, você não vai ficar se drogando, fazendo essas porra. É o quê? Estudar pra você crescer. E no momento certo, você sai. Agora, existia aquela pressão porque, pô, o cara, 25 anos, 26, fazendo estágio, morando com o pai. Chegou no 25, tá morando com o pai, é o tuco. Isso aí. É o tuco. E na maior parte dos casos, não. Muitos filhos ajudam, né? Tem muitos pais que, até nessa situação assim do Brasil, chega a ser até o inverso, que muitos filhos que trabalham acabam ajudando muito em casa, aí reduz um aluguel e nesse período você vai estudar, você vai crescer, se você for uma pessoa responsável. Então esse que é o grande ponto. Aí que você fala. É mentiroso esse papo de, não, eu sou independente. Será? Porque você, tá bom, eu saí de casa, eu tenho um trabalho, moro de aluguel aqui, porque eu saí sem ter patrimônio, sem nada, queria ser independente. Tá, no dia que a empresa te mandar embora, você faz o quê? Você não tem uma margem de crescimento. Então, isso é uma discussão meio filosófica, assim, né? Não, mas é uma discussão que eu quero bater na tecla, que eu quero entrar nisso aqui, porque às vezes as pessoas... É exatamente esse ponto que você falou. Você tá na casa dos seus pais, mas não ser aquele cara, tipo, meio que parasita. Isso, essa palavra é muito boa. Você ser independente parte do princípio de que você consegue se autossustentar. Sim. E consegue, tipo assim, também se virar um termo mais comum, se virar nas emergências. Que você tem aquela gordura, aquele respaldo e tudo mais. Isso. Não quer dizer que pra você chegar nesse ponto de ter a gordura, de ter esse respaldo financeiro, esse respaldo, tipo, às vezes de recursos e tudo mais, você precisa se desligar da casa dos seus pais. Não, tem que sair e tal. Que aí que entra no exemplo que você falou. O cara saiu, alugou um apartamento, não sei o quê, mas e se der merda? Você volta? Isso. Você vai fazer, ou vai morar debaixo da ponte? Então você não é independente, cara? Não, você... A verdade é que, assim, alguém consegue ser 100% independente? Ou você depende de um trabalho, você depende da sociedade, existe uma interdependência. Então é muito falso esse argumento de, não, eu sou independente. Não é, cara. Você depende do seu emprego. E entra outro ponto, esse que você falou. Nessas questões assim de finanças, eu gosto muito de finanças, né? Contador, né? É o brabo da contabilidade. E tipo assim, você vai fazer o quê? Pô, faz um rateio de custo então com seu pai nesse período. Outro ponto, tem uma reserva, igual sair
do outro emprego, mas eu montei uma pequena reserva ali que eu falei, pô, isso aqui é do meu crescimento. E se chegasse um ponto até dos meus pais falar assim, pô, não quero mais você aqui, não quero que more aqui comigo. Pô, gratidão. Aí sim, aí meus planos de aprender aqui eu teria que adiar, né? Voltar pra logística que ganha mais e morar só. Porque dá, tipo assim, eu não precisava, como é que eu vou dizer assim? É palpável também. Isso, e o grande ponto é o ego, a necessidade de provar. Então eu não precisava provar. Por mais estranho que parecesse, eu não tava nem aí em provar isso. E por isso que eu consegui ir me libertando aos poucos e cumprir esse objetivo. É muito foda, que eu fico assim empolgado pra falar, porque tipo assim, Pode falar, fala aí. Cara, esse ponto que você falou, às vezes a molecada não pensa isso. Porque muitas vezes você ajudando em casa sai muito mais barato do que você querer pagar de fodão independente. Que aí você vai ter que assumir, tipo, responsabilidade de casa sozinho e tudo mais sozinho. Quando que, se você usar essa mentalidade, tipo, não, vou colaborar com minha parte. Sim. Vou colaborar com o que puder pra agregar, assim, trazer, melhorar a estrutura de casa. E aí, aos poucos eu vou me mantendo aqui também, vou aumentando minha reserva financeira e tudo mais. Sim. E você vai se estruturando. Porque às vezes você vai assumir muito mais despesa, muito mais justamente pelo ego. Pelo ego, pra poder provar. E você não precisa. Você vai... E aqui eu não tô falando pra você morar eternamente com seus pais. Não é isso. Eu também não acredito no argumento que fala, só se você sair de casa você vai crescer. Não, se você colocar a mão na consciência, você vai ver que tem água, tem luz, tem IPTU. Basta você ir atrás. Conversa com o pai, conversa com a mãe, faz um rateio das suas despesas, porque você vai estar trabalhando, paga o mínimo, entendeu? Pra não ser esse parasita. E no momento, que eu diria assim, no momento mais propício, você faz o quê? Pô, agora eu vou sair. Agora comprei aqui um terreno, ou comprei um apartamento, opa. Eu não vou chegar nessa parte, calma. Entendeu? Ou eu quero mesmo morar de aluguel, mas eu tenho uma renda que cobre isso. Sim. Se a pessoa, isso depende do estilo de vida, tem gente que prefere aluguel, prefere casa. Tal, quer comprar, mas você vai com uma certa estrutura, você não vai pra virar, tipo, mais um, cara, que não tem margem de crescimento. Então você vai ficar preso no sistema. Porque você, querendo ou não, essa questão da margem de crescimento é importante bater na tecla. Por quê? O cara que sai sem margem de crescimento é o cara que, tipo assim, ele vai sair, ele é independente, Sim. mas ele tá ali tendo que trabalhar full time, não tem tempo para um estudo, não tem tempo para um desenvolvimento pessoal, para adquirir uma habilidade nova, talvez outro idioma. Sim. E justamente por quê? Porque ele tá sustentando aquela independência dele, mas tá sem margem de crescimento. É isso mesmo. Essa é a definição, tá ligado? É isso aí. Então você vai pra onde? Se é uma pessoa que tá, igual eu falei, você tá numa situação que realmente sua relação é muito ruim com seus pais. O ambiente é muito ruim. Ou a cidade que você mora realmente não tem oportunidade. Puta que pariu, não dá. Aí beleza, você vai ter que sair. Não tem o que fazer. Agora, se você tem esse benefício, pô, pra que chutar o balde? Assim, quando a pessoa realmente precisa, ok, mas quando não precisa, você fazer pelo ego, não vale a pena. E esse foi um dos preconceitos, eu acho que eu mais senti. Nossa, porque quando eu voltei, fui fazer estágio, né? E as pessoas, pô, mais velha, assim, 25, 26, fazendo estágio. Esse preconceito tem. Só que hoje eu já mudei muito, eu já mudei bastante a minha vida, já evolui muito. E tem gente que fazia essa crítica e continua fazendo a mesma coisa, entendeu? Não conseguiu crescer. Então esse é um ponto de... isso é a realidade. A realidade é... Porque assim, tem gente que fala, não, mas se não sair e fazer isso não cresce. Cresce, pô, se você quiser. Você pode crescer pelo amor ou pela dor. Isso aí é uma escolha... Você escolhe. E aí é foda também, porque entra naquele ponto lá de que, tipo, muita gente dá conselho que não aplica. Então, isso eu tô falando que eu fiz na minha vida. Entendi, não, então, mas é que nem você falou, tem muita gente que te julgou na época e tal, aí os caras tá na mesma, e tipo, mano, porque o cara julgou que ele era o modelo de visão certo, mas não aplicou e aí ele não... Mas no longo prazo, a vida continua a mesma, as mesmas reclamações. Eu superei, pelo menos essa parte assim, de ficar reclamando da vida, de sentir aquela dor no domingo à noite, né? Da musiquinha do Fantástico. A musiquinha do Faustão do Fantástico, fodeu, tô ligado. Mas aí, mano, tipo, beleza, cara, eu quero esse podcast que pode ser o mais longo de todos, porque eu quero aprender também. Nossa, tá longo já? Quanto não, esse tempo, porque vai assistir tudo. Mas, essa transição, você entrou pra contabilidade, beleza. Você começou já, você fez o estágio e tudo mais. E aí foi uma parte que até eu já sei da história, mas a galera não sabe. Falou, não, vou captar uns clientes externos ou você chegou a ter o escritório lá, não lembro como é que... Não, o que eu fiz, eu já tinha essa ideia de nomadismo digital, né? Trabalhar pela internet, já foi a novidade. Então, estudei, aprendi, fiz estágio e fui crescendo trabalhando em empresas, tá? Trabalhei cheguei basicamente no mesmo nível que eu estava na logística, eu cheguei na contabilidade. Então, querendo ou não, você ainda se estruturou bastante, né? Sim.
Eu consegui chegar, tipo assim, eu passei 7 anos com logística, hoje eu já tenho cerca de 7 anos com contabilidade. Então eu consegui chegar no mesmo nível, só que sempre com a intenção de ter os meus... Porque eu não era feliz ainda, 100% feliz. Sempre com a intenção de ter os meus clientes. Aí eu comecei a captar cliente, mesmo trabalhando dentro do escritório, né, como empregado, né, eu ia buscando cliente, entrando em contato, pegava um aqui e foi aumentando a carteira de clientes. Então hoje eu já consigo ter porque, tipo assim, não diferenciava o trabalho, entendeu? Diferenciava a localização, né? É isso aí. E eu já tinha, por exemplo, eu já fazia proposta para os clientes, né? Isso em 2017, 2018, falando o quê, né? Eu comecei a exercer a profissão como contador em 2017. Foi quando eu me formei, né? E tirei a carteirinha do Conselho Regional, carteira do Conselho Regional de Contabilidade. E aí eu... órgão público, carteirinha, plau, o pior é que o tratamento é diferente até para embarcar no avião. Não que seja algo muito grande, mas vamos dizer assim, é uma carteirinha bonita. É uma carteira bonita. Então você chega com RG, as pessoas te olham assim, com uma carteirinha diferente, só de ver o brasão mesmo. Vai saber se dá Receita Federal, se é contador, não sabe? E eles têm um tratamento... É errado até, mas existe isso, tá? Eu sinto quando eu tô... dependendo do documento. Mó tratamento bom que eu chegar no órgão público da carteirinha. O pessoal te dá um sorriso. É diferente, não é coisa da minha cabeça. Carteiradinha aqui de vez em quando, vale, sim, não tem essa não. E aí eu já ofereci esse serviço online, sempre falando, eu trabalho online. Eu não tenho escritório físico, eu trabalho online. Isso em 2017, 18, 19. Tanto que teve cliente que eu fiz proposta em 2018 que não aceitou e mês passado entrou em contato comigo. Pega essa empresa aqui. Na época... Não, quero o cara aqui. Desculpa, mas eu preciso de alguém presencial. É tanto que eu indiquei até pro escritório que eu falei, presencial, então eu te indico pro escritório que eu trabalho. E até fecharam o contrato lá. E depois tem uma empresa pequena deles que eles estão passando pra mim e talvez, quem sabe, não venha mais, né? Gratidão, o universo vai trazer. Isso aí. Então hoje a mentalidade já mudou, mas na época tinha sim tipo assim, nomadismo digital, né? Ou vagabundo digital. Né? Eu quero olhar, né? Hoje já ficou bem mais aceito, entendeu? É verdade, porque, tipo, tinha... Não é que é preconceito, é que a galera também não entendia, tá ligado? Esse bagulho era meio novo, vai. Sim. Tudo que é novo assusta. Não tem quantos anos? Isso tem, sei lá, 7, 8 anos que surgiu esse... É porque a internet hoje abre possibilidades inúmeras, tá ligado? De você tirar suas fontes de renda. Então, tipo, cara, da hora. Quando você começou a fazer essa transição... Beleza, você chegou ao ponto de se desprender, que hoje eu sei que você... Não, hoje já 100% digital. Autônomo, digital. Cara, só assim, o físico mesmo é quando eu preciso ir em um órgão público, que o governo precisa atualizar, né? Junta comercial, esse tipo de coisa. Aí o podcast vai chegar nos caras, a Receita Federal ajuda o cara, mano. Ajuda a gente. Ajuda aí, prefeitura, pelo amor de Deus, ó. Porque essa parte ainda, eles estão tentando se adequar, mas o Estado, ele é lento. Ele é muito lento com novidades, tá? O mercado é bem mais dinâmico, né? E agora chegou na parte boa, beleza. Agora chegou um assunto que eu queria tocar, porque a molecada vai ter interesse também, tipo, mano, é algo que eu quero aprender também. Sim. Quando você chegou nesse ponto de liberdade digital, que você meio que, me desprendi, agora eu tenho um mundo a meu alcance. Beleza, você tem a liberdade geográfica também e tudo mais. Mas você percebeu que pra viver esse estilo de vida, você também tem que ter investimentos ali que te sustente. Sim. Aí a gente traz nessa era digital uma facilidade, até hoje em dia tem a Bolsa de Valores, que a gente pode falar mais sobre isso também, tudo mais, que teve muita pessoas, muito CPF cadastrado na B3, né, por conta da pandemia e tal. Mas o que aconteceu? Hoje em dia tem muita diversificação disso, mas teve a ascensão da cripto também nesse assunto. Que é o assunto que eu quero tocar. Eu quero tocar ali, tá bom. Estamos chegando. Mas, então, como é que foi você falar assim, cara, eu sei que você é contador, você tem planejamento pra tudo, você já era bem organizado. Mas você falou assim, preciso de uma diversificação, preciso solidificar a minha parte financeira pra poder estender esse estilo de vida. Porque o que aconteceu comigo no começo, que gratidão eu tive vocês pra me dar uma luz, obrigado, mas foi aquele, tô ganhando dinheiro sem sair de casa. Agora descobri o mundo. Descobri o mundo. Aí vai, viaja e tal.
Não, vai, viaja e tal, isso aqui é os cortinhos básicos. Vai, viaja, pai e tal, começa a fazer isso e aí percebe que tipo assim, pô, mas se eu continuar fazendo isso, eu vou virar aquele CLT em casa, porque eu vou passar a se depender, eu não vou poder mais, tipo, parar de trabalhar, entendeu? Sim. E você tem que ficar bitolado no trampo 24 horas. Tem que pensar no longo prazo também. Sim. Tá? Porque hoje mesmo eu trabalho de casa, então eu posso trabalhar de qualquer lugar. Se tiver internet, eu trabalho, não tem problema. Salvo esses casos de junta comercial que são muito específicos, eu posso até terceirizar, né? Ou eu posso fazer, mas não daria um impacto. Se eu quiser viajar, vou lá pro Chile e vou ficar um mês, se pudesse, conta aí da situação. Tá um quadro difícil. Não teria problema, tá? O custo de vida, no final, você se manter viajando ou você ficar num ponto fixo é quase a mesma coisa, cara. Você colocar no papel. Isso vocês me ensinaram bastante, sim. A viagem é barata. Não é caro igual se pensa. As viagens curtas, elas são mais caras do que as longas. Porque as longas você vai substituir, né? O seu custo de vida, o seu ponto fixo por outro ponto fixo em outro lugar. E a questão é pensar no longo prazo. Então, o que acontece? Tem o mochileiro, por exemplo. É diferente do nômade digital. O mochileiro... Em geral, o mochileiro ele faz o quê? É uma prática que eu vejo muito, né? Ou o cara ele ganha dinheiro na rua mesmo, vendendo ali a sua arte, alguma coisa, fábrica. Vendendo a sua arte. Mas eu não vejo muita perspectiva de futuro. O nômade digital, como ele trabalha com a internet, eu sinto que tem uma consistência maior, tá? Não é uma crítica, tem gente que prefere ser mochileiro. Tem gente também que pode juntar um dinheiro e falar assim, eu vou ficar 2 anos fazendo isso, depois eu volto pra rotina normal, tá? Acontece. E você pensando no futuro, hoje, pelo menos, o que eu não é recomendação, né, de investimento, né, que a gente não pode recomendar por não sermos registrados no... Sim. Tem um órgão específico para você recomendar, mas o que eu faço? Não é recomendação. Um foco é terrenos. Eu gosto muito de investimentos em terrenos. Você me falou isso aí esses dias, eu parei pra pensar. Em terrenos, por exemplo, em outros estados, você pode ir pro Ceará e procurar um empreendimento bom. Um exemplo, existem as Smart Cities, são cidades inteligentes. No Ceará tem 2, no Rio Grande do Norte, se não me engano, tem 1, e no Brasil tá chegando isso. O cara já tá lá, já viu. Vai moscando. Que são, assim, são cidades mais, como é que eu vou dizer? Cidades inteligentes, então que facilita, assim, o convívio social. São propostas bem interessantes. Então eu gosto muito de terreno. A questão, tipo, casa, renda passiva com aluguel, também acho, é um empreendimento que eu estou investindo, tá? Tô trabalhando nisso ainda. Pretendo aí, sei lá, em 5 anos mais ou menos, de 5 a 10 anos. Essas casas de aluguel seria o quê? Um foco que eu dou, não seria a casa tradicional. Casa 2 quartos, cozinha, banheiro para família. Não. Uma tendência muito grande são casas compactas ou kitnets. Entendeu? Então esse é um negócio que eu faço as contas, eu analiso o mercado e eu vejo que é futuro. Bate porque é tendência. Uma tendência que acontece no mundo são as pessoas serem mais solteiras, mesmo que tenha relacionamento, mas não more junto e não tenha filhos. Isso está acontecendo. Então a pessoa não precisa de uma casa tão grande, só quer uma casa menor. Então eu gosto de terreno, aluguéis, acho que são rendas passivas, é ótimo. O mundo tende a ser cada vez mais prático, né, velho? Tipo, isso pra tudo. Pra tudo, até com casa. Criptomoeda. Esse é algo que eu... Essas são suas bases. As bases são essas. Minhas bases são essas. Então é onde que eu faço, onde eu concentro o meu ativo. Então assim, eu quero que o meu patrimônio cresça nisso. Eu ter uma reserva é importante, gestão financeira, seu fluxo de caixa é o básico, né? Só que em questão de investimento, pensando no longo prazo, é isso. E as criptomoedas que você gosta, assim, cara, isso foi... Na verdade, as criptos chegaram até mim por conta da minha visão política. Visão política e econômica. Que se mescla. Aí que é o ponto que a gente quer falar. Que é o quê? Eu tenho uma visão assim, eu não sou de esquerda nem de direita. Na verdade, eu acho até muito difícil você conceituar quem é de esquerda e quem é de direita nos dias atuais. Porque isso é um termo que veio lá da Revolução Francesa, né? Que tinha um lado, eles falavam que era esquerda, outro era direita. Mas hoje em dia o mundo é muito complexo. Então você pode ter... Você pode ter 2 pessoas de esquerda que pensam muito diferentes. Então, talvez você usar essa terminologia não fica correto. E os conceitos não se aplicam também mais se você for pegar a lei. Vamos entrar a fundo nessa porra, vamos causar, eu gosto de causar. Vamos ver, se você for ler o básico ali dos fundamentos, tanto de direita quanto de esquerda, sei lá, Karl Marx, Mussolini, vamos causar treta. Tu vai ver que não se aplica hoje no mundo real. Não, já mudou muito. E existem extremismos também. Exatamente. E o extremo não se aplica, porque aí você quer impor a sua visão. Eu tenho uma visão que chama-se assim, libertária, que é o quê? Liberdade social, se o cara quer ser homossexual, se quer mesmo sexo casar, se quer usar drogas,
Não, pra mim isso pouco importa, desde que essa pessoa não invada a minha propriedade privada, que começa pelo meu corpo. Não tem nenhuma agressão física, tampouco o que é meu, né? O que é propriedade minha. Outro ponto também é o quê? E liberdade econômica, entendeu? Liberdade econômica de você poder fazer suas transações comerciais com quem você quiser. Você produz e vende pra quem você quiser sem a interferência de um terceiro. Que entra na questão da moeda, da criptomoeda ser descentralizada de governo, né? Isso. Porque assim, pra entender a cripto, né? Então, com essa visão libertária, eu vi que muitos libertários tinham Tava migrando pra esse lado. falando muito sobre isso. E eu fui tentar entender, né? Por que surgiu? Foi ver o contexto. O contexto. Por que surgiu? Por exemplo, primeiro a gente tem que entender o que é dinheiro. Porque antes, lá na época primitiva, quando o mundo ele era primitivo, existia uma forma de economia, né? As pessoas produziam seus bens, né? Sim. Criavam as suas galinhas, seus animais, faziam suas plantações e faziam o comércio através do escambo, que é o que? A troca. Um por um. Tipo assim, eu quero paçoca, o outro quer... Água. Não, aí os caras já vai zoar com essa porra, né? Quer paçoca. Paçoca água. Um quer água, o outro quer o doce de amendoim. Tá, o que a gente tinha que fazer? Você é meia paçoca. Essa era a conta que tinha que fazer. Se eu quiser... O quer a paçoca toda. Não. Quer a paçoca. Aí, não é não, Vitor? Fala a verdade. É foda. Aí o cara fala assim, pô, dois doces de amendoim vale uma água, tá ligado? Melhor exemplo de dinheiro é só nesse podcast, seus Então, só que ia chegar um ponto, tipo assim, aí você tinha que trocar. Então isso é o escambo. Só que chegava um ponto que assim, um quer tabuleiro de xadrez, o outro quer doce de amendoim, o outro quer água. Então quem tem doce quer água, quem tem água quer tabuleiro, quem tem tabuleiro quer doce. Então como que eu que quero a água, mas esse daqui que então eu tinha que procurar e esse trocar pra depois fazer outra troca. Então isso dava uma dificuldade no comércio. Então o que acontece com isso? Surgiu a ideia de dinheiro, que é o quê? Um facilitador. Pra uma moeda de troca. Para facilitar a troca. Exatamente. Porque ao invés de eu ficar usando o escambo, que é uma forma primitiva, eu vou evoluir. Por isso que o dinheiro ou o capital não é algo negativo. Dinheiro não é... Muitas pessoas falam assim, nossa, o dinheiro é o mal do mundo. Não, dinheiro é uma... Pelo amor de Deus, se você acha que é isso, não sai do canal. Pelo amor de Deus. Né? Dinheiro é o quê? Uma ferramenta, ele é um meio de troca, ele é um facilitador. É igual um martelo. O martelo pode servir para pregar ou para você dar na cabeça de alguém. Então a culpa não é do martelo. A culpa é do quê? É de quem usa a ferramenta. Então vamos lá. Beleza, aí teve a ideia do dinheiro. Aí a gente sabe, sal, por exemplo, era uma forma de dinheiro. Por quê? Porque era um bem, né? O dinheiro commodity, se chama, né? Era um bem que todo mundo aceitava. Ele era fácil de transportar, ele era divisível, entendeu? O ouro é uma commodity. O ouro é a mesma coisa. Ele tinha facilidade de dividir, tinha como você mensurar se era verdadeiro ou não. Ele era fácil de transportar e Alto valor também. tinha valor também útil, principalmente na época com adornos, né? E ele todo para você ser esse bem, tem essa função de dinheiro, você precisa ser escasso. Porque não adianta eu colocar o ouro como dinheiro se eu consigo criar ouro do nada. Tem ouro no chão. Porque aí eu vou ter um problema com inflação, né? Que é a expansão da base monetária, que é o quê? Por exemplo, quando o ouro, né? Que é a época que a gente até falou acho que é metalismo, se eu não me engano. Ouro, prata, era o dinheiro do mundo, o meio de troca. Quando os europeus descobriram a América, né? Eles descobriram que existia a América, né? Que a América já estava aqui, tá? Já tinha dono, que eram os índios. Quando eles descobriram, aqui tinha muito ouro, uma reserva muito grande de ouro. Então, houve uma inflação muito grande no preço das coisas por conta desse ouro que descobriram. Porque expandiu-se. Antes eu tinha só essas duas moedas, só tem essas duas, meio de troca. Então uma água vale 2. Aí do nada vem mais alguém com 4 aqui, entendeu? Aí o cara ele tem que escolher para quem que eu vendo a água. Eu vender para quem pagar mais. Então o preço da água subiu. Então porque o cara era mais abundante, que tinha sim. E isso aqui foi a expansão da base monetária, ó, se isso aqui fosse o dinheiro. E a consequência, preço sobe das coisas. Inflação. A inflação, que é a expansão da base monetária, gera um aumento de preço. Os governos, antes das monarquias, né? Quando eles perceberam, pô, dinheiro, negócio legal. Eu vou cunhar a moeda, vou catar o ouro e vou fazer. Só que do meu território vale esse tipo de moeda. Só que o que aconteceu com isso? A própria monarquia, ela poderia fraudar. Ah, esse aqui tem ouro. Aconteceu isso até, se não me engano, conversando com o John, né?
John Grumenwald. John vai vir aqui, ó. Vai vir também. Ele até tinha falado da história em Roma, ó, 2000 anos atrás já faziam isso, que era o quê? Com a moeda aqui, eles começavam a colocar outro tipo de metal, mas menos valioso, né, ou que não valesse nada, e cunhava junto. Não, já existe isso. Então você fazia o quê? Ah, eu tenho só um, aí eu pego aqui, corto pela metade, misturo com outra coisa, agora eu tenho 2. Então já existia essa fraude, entendeu? Já tinha essa fraude. E isso, assim, se a monarquia fazia isso, né? Na época que tinha um rei, até um imperador também, quem seja, deve da região. Depois isso passou pro Estado, sempre fazendo esse tipo de coisa. Só que o que aconteceu nesse período, né? Ainda assim, com o Estado, você tinha, por exemplo, o dólar. O dólar, depois da Segunda Guerra Mundial, ele se tornou a moeda do mundo. E você poderia ainda, na época, até 1973, se eu não me engano, você poderia pegar uma nota de dólar e trocar por ouro, tá? Por uma certa... Você poderia ir no Banco Central e trocar. Por quê? Isso era o lastro. Você tirou, o governo, ele tirou da commodity, né? E passou para um papel. Só que esse papel tinha um lastro. Porém, em 1973... isso foi quebrado. Então o dinheiro que a gente tem hoje, ele não tem lastro nenhum, tá? Porque quando alguém fala, não, lastro é o governo que garante. Tá bom, se eu tivesse Bolívar venezuelano, aí entra um governo diferente, um governo maluco, acaba com a moeda e cadê meu lastro? Sumiu? Então nunca teve lastro, entendeu? É verdade, né? Esse é um ponto que ninguém pode pensar. Então o dinheiro real, qualquer moeda do Estado... não tem aquela segurança. Não existe, não existe. Se acontecer um colapso na economia... E outra coisa, existe a manipulação, né? Porque seria o que chamam de impressão de dinheiro, que na verdade é assim, é você, através do crédito, você... aumenta a quantidade de dinheiro em circulação. Sim. Se aumenta o dinheiro em circulação, igual o exemplo aqui do doce, o preço das coisas aumenta. Tá? A inflação não é o aumento do preço. O aumento do preço é um sintoma. É tanto que quando um governo ele tenta... por exemplo, na Argentina está acontecendo, né? Do governo ele está tentando congelar preço. Mas congelar preço é o mesmo que você pegar um paciente com febre e colocar o termômetro. E você viu que o termômetro deu 38 de febre. Aí você fala assim, não, congela em 36. Tá entendendo? Por quê? Cara, isso tem, ó, na minha visão de leigo, pera aí. Isso tem um pouco a ver com o que tá acontecendo aqui no cenário do Brasil depois que entrou a nota de 200. Tem a ver. O preço começou a subir, Sim. que é o efeito, não é a causa. O efeito de uma moeda ruim, né, de uma moeda que está sendo inflacionada, ou seja, que estão criando moeda do nada, que não deveria ser, tipo assim, quando a gente dá o exemplo com o escambo, se não existisse moeda, eu consigo criar ovos de galinha do nada? Eu consigo? Não. Então tem que existir alguma coisa por trás. Então, e o aumento do preço é o efeito. Então você lança uma nota de 200 porque a de 5 já não tá valendo nada. Entendeu? Então você tem que ir aumentando e isso é ruim. Isso você aumentou a base monetária, tem mais dinheiro circulando, logo R$1 não vale nada. 10 centavos não vale nada. Então o aumento de preço, muitas pessoas também falam assim, é igual aconteceu com álcool gel lá na época do começo da pandemia. Tem que congelar o preço. Não adianta nada. Por quê? Porque, por exemplo, se o álcool gel estava R$2 e eu tenho uma produção limitada daquilo, eu só tenho 1 milhão de unidades. E aí, é lógico, se todo mundo começa a procurar aquele produto, ele está escasso e tem uma procura muito alta, oferta e demanda. Então o preço ele aumenta automático, porque o mercado ele vai selecionar só quem pode pagar. Tá bom, mas e quem não pode? Tá bom, então congela o preço em R$2. O que vai acontecer é que o primeiro 1 milhão de pessoas que comprar esse 1 milhão de álcool, acabou o estoque. A única coisa que vai acontecer é acabar mais rápido, tá entendendo? Então, o congelamento de preço, tudo é antieconômico. É antieconômico. É real isso aí, porque, tipo assim, é bom que a gente traz o exemplo, que nem você tá falando aqui, pra uma realidade que todo mundo consegue enxergar, consegue ver, entendeu? E, tipo, isso eu espero que não fique complexo demais, assim. Não, pelo amor de Deus, é coisa... Aliás, se tiver pergunta pra fazer, por favor, hoje esse mestre que está aqui, a gente quer... então, a gente quer extrair conhecimento. Você vai ver que, hoje você vai ser aqui, ó. Hoje o Alan vai ter que produzir. E a gente já chega no Bitcoin, tá? Sim. Então, o dinheiro, como ele é o Estado que manipula. O Estado e os bancos centrais, tá? Eles manipulam o dinheiro. Então, eles podem criar dinheiro e incentivar um setor específico. Qual o critério para esse incentivo? Eu não sei. Eu não sei se Não estou acusando, mas eu não sei por que um governante vai incentivar X empresa e não Y. Entende? Eu coloquei o Paulo Guedes para administrar o país não quebrar, tá ok? É isso aí. E nessa, você pode controlar ali o dinheiro, você vai controlando. E não tem escassez. Não existe um limite. Qual o limite de reais em circulação? Não existe. Alguns economistas, né, vão falar, mas é de acordo com a produção também do país. Que eles aumentam a circulação de acordo com a produção. Interessante, porque aí os caras já vai pra... o bagulho vai virar uma casa de papel. Todo mundo se tranca na casa da moeda e começa a imprimir dinheiro. Mas é isso que... Isso é o que acontece na maioria dos países.
do mundo. Porque não tem um critério. Não tem um critério, não existe um lastro. Até vocês podem pesquisar, é Acordo de Bretton Woods. Tá? Depois escreve aí pra gente. Link na descrição. O que foi quebrado em 73 ou 74 e tirou o lastro do ouro, entendeu? E toda moeda do mundo, ela ou dizem que é lastreada na sua produção interna, mas é muito subjetivo, tá? Você pode gastar o real dentro do Brasil, tá? Enfim. É por isso que eu prego o socialismo, companheiro. Vai dar merda. Não gosto. Depois, se quiser entrar nesse... Depois nós vemos. O Estado provém tudo. Então, aí seria já saía do livre mercado, ia para uma economia planificada e aí seria pior, hein? Aí seria pior. Na minha opinião, pior. Também. Então não tem esse limite, não tem essa escassez. E o que acontece? A gente não tinha opção, não existia opção no mundo. O que você faz? Nada, né? A opção seria se você tentasse uma organização de estado diferente, tentasse mudar a sua república. Aí teria que ter uma massa crítica de pessoas que entendessem de economia, mas não é isso que a escola prega, ela vai te emburrecer mesmo. Não é culpa assim dos professores, é todo um programa, Sim. é todo um sistema. Acredito sim, é a teoria da conspiração, mas é isso que eu penso. Não, mas... E não tinha opção. É uma teoria bem fundamentada essa. Sim. Entendeu? Em 2008 aconteceu a crise do subprime lá nos Estados Unidos. Foi a bolha, né, dos imóveis. Justamente por quê? Linha de crédito. Linha de crédito para quem não podia pagar. Venda de imóveis para quem não pra podia pagar. Não precisava nem comprovar que tinha Isso. Então tinha gente com 1, 2, 3, 4, 5 imóveis, não podia pagar. E estourou essa bolha, né? Aí vocês se aprofundem aí que vocês vão ver muita coisa. Assiste o filme A Grande Aposta. Ótimo filme. Nessa linha, né, nessa questão de crise, ao invés do Estado falar assim, porra, o pessoal roubaram o dinheiro, o pessoal tá fazendo fraude. O Estado fez o quê? Grande demais para quebrar. Um banco é muito grande, ia ter um problema enorme na sociedade. E hoje em dia, até hoje, tem empregado Até isso, hoje né? tem. Na verdade, sempre teve. Todas as crises fazem isso, salvam os grandes. Então o governo ele cata o dinheiro do pagador de imposto e vai ajudar essas empresas, porque se quebrar pode ter um problema social. Isso é o que diz. Isso é foda, isso é um conteúdo foda, porque, tipo assim, essa informação é disseminada por grandes influenciadores da internet. Que o governo tem que ajudar. Não, e outra também, que o banco nunca quebra porque é uma instituição não grande, quebra. não sei o que e tal. Mas, tipo assim, essa informação, você sabe. O banco não quebra por quê? Porque se for quebrar, o Estado vai ajudar. Essa que é a grande verdade. Por quê? O entendimento é que ter um banco grande quebrando, ele pode causar um colapso social pior do que ter uma dívida ajudando o banco. Eu não penso assim. Tá, eu penso que se quebrou é porque tem que corrigir, é porque o recurso estava usando de maneira errada. Sim. Se o recurso estava sendo usado de maneira errada, por exemplo, lucro e prejuízo. Na verdade, lucro e prejuízo nada mais está medindo se sua empresa dá lucro, é porque você utiliza os recursos de forma eficiente e cria valor para as pessoas. Exatamente. Entendeu? Se você tem prejuízo, é porque você está... ou o negócio que você está fazendo não é ruim mesmo, não gera valor para as empresas e automaticamente você está pegando recurso e aplicando no lugar errado. Se algo dá lucro, o mercado ele já diz isso, né? O que dá lucro está suprindo a necessidade das pessoas. Sim, é que nem a gente... Podcast tendo um crescimento aí estourado é porque nós gera valor, tá vendo? É isso mesmo. Ponto pra nós. E nessa de salvar as empresas, uma ideia porque a internet ela já existia, não era tão... na época estava ganhando mais força, né? Uhum. E muitas pessoas sempre falavam, podia ter um dinheiro digital. Mas vamos lá, tinha que ter a característica de ser você conseguir mensurar, isso é possível pela internet, né? Por exemplo, com um e-mail. Eu posso te mandar um e-mail e escrever assim, mandei pra você. Então, dá pra medir. A internet consegue fazer essa transferência rápida. Você me envia pra quem tiver internet, tiver conectado, você consegue enviar esse e-mail. É possível ser facilmente aceitável? Por e-mail você poderia fazer. Porém, tinha um grande problema no gasto duplo, que é o quê? Eu poderia mandar por exemplo, se fosse um arquivo PDF, eu posso anexar e mandar pra você e posso mandar pro Vitor. Então eu mando o mesmo dinheiro, assim, eu tenho só um PDF, mas eu mando pra quantas pessoas eu quiser. Então não tem escassez. Tanto que a informação hoje ela é muito barata, porque a informação é barata. Caralho, é muita aula, porque aí vai chegar naquela parte do Bitcoin que todo mês de um periódico tem lá a divisão do bagulho.
E um dos grandes problemas a serem resolvidos era o gasto duplo, porque PDF eu mando para todo mundo. Para eu resolver isso, eu precisaria de um terceiro de confiança. Mas o banco já é um terceiro de confiança. E o terceiro de confiança não é tão de confiança assim. Porque não é descentralizado. Não é descentralizado, é algo centralizado. Então, Sim. podem acontecer fraudes. Ah, mas eu vou fazer auditoria, O que eu diria é o seguinte, a Petrobras, em 2014 ou 15, ela apresentou um balanço com 6 bilhões de prejuízo que tinha auditoria e ele não foi contabilizado, tá? Passou anos sem ser contabilizado e só quando estourou a crise que teve no Brasil, depois gerou até impeachment. E tudo mais, aí começou a auditar direito aquela porra pra ver que... Então nem um auditor, ele... Assim, deveria ser confiável, mas eu sou contador e tô falando isso que é o que eu penso. Até um balanço auditado, você tem que desconfiar. Cara, é foda. Porque, tipo assim, isso engloba conhecimento político, isso engloba conhecimentos gerais, que tipo, você tem que ter um contexto da história. Isso engloba a informação nessa era digital. Isso engloba a descentralização de poder e tudo mais. Por quê? Porque a gente acha que a moeda digital foi criada do nada, não tem nenhuma solitude, né? Mas, acha que nada vem do nada. Não foi algo que assim, surgiu. Então surgiu. Apareceu. Não é? Hoje a informação tá aí os caras criou isso aí. Não, tem todo esse regimento. Sim. E depois que aconteceu esse fato, teve um grupo, eu não sei se foi um grupo de pessoas, se foi um só, eu sei que existe um artigo, né, um paper do Satoshi Nakamoto em 2009, que ele participava de fóruns de pessoas e ele falou em um fórum que ia criar uma moeda assim assado por conta justamente desse problema do Estado ter esse controle total, né, ser algo centralizado na mão do Estado, a emissão de moeda e existirem fraudes. E ele conseguiu, o Satoshi Nakamoto, através da internet, com a programação, vou chamar assim, a programação blockchain, que seria uma nova tecnologia dentro da internet. Ele conseguiu resolver esse problema do gasto duplo. A partir do momento que ele resolveu o problema do gasto duplo e fez de uma forma descentralizada, com um limite de emissão, tá? Então existe um limite de 21 milhões de unidades de Bitcoin, por exemplo. Foi a primeira criptomoeda. Existem outras criptomoedas, mas a primeira foi essa. Então ele colocou um limite, então se tornou algo escasso, é como se fosse o ouro. E valioso. E valioso por quê? Pela escassez, no caso. Pela escassez e pela segurança tecnológica. Porque muitas pessoas vão se perguntar, mas e o lastro? E eu te pergunto, abre a tua carteira, tira uma nota de R$5 e o lastro? E o dólar? Qual lastro? Não tem lastro. A gente já vive em um mundo sem lastro. Exatamente por isso aí entra a parte que eu gosto, que você fala sempre que eu gosto de levar as coisas pro mercado negro. Por quê? Porque exatamente por conta do lastro que, tipo, você vê lá a série lá de Narcos, não sei o que os caras fazem toda a transação em dinheiro vivo. Em dinheiro vivo, Já porque é menos... menos, né? Esse no caso é a rastreabilidade. O dinheiro vivo ele não te dá rastreabilidade. O Bitcoin também ele tem essa característica. Ele até é possível você rastrear, mas isso dá um trabalho. Daria muito trabalho. Entendeu? Pode, continua. O lastro seria assim, eu tenho um Bitcoin, mas eu troco no quê? Você não troca em nada. O Bitcoin é o Bitcoin em si. Sim. O lastro da moeda, o real, por exemplo, você troca no quê? Eu posso comprar mercadoria. Tudo bem, mas o real em si, você troca em algo? Não, porque esse lastro com moedas, a última que teve um lastro foi o dólar até 1973, que era no ouro. Você ia no Banco Central e trocava por ouro, hoje já não tem mais. Entendeu? E na questão de segurança também, de privacidade, é uma moeda bem, assim, é muito difícil, porque você não tem um órgão central, tá? Outro ponto também que o pessoal critica, falar das críticas, né? Ah, mas dá pra você fazer um mercado negro, que é o que você falou. Tá bom, mas com dólar não tem mercado negro? Com real não tem. Então quer dizer que o problema do mundo, tipo assim, tudo que é errado no mundo se transaciona em criptomoeda? Ou em moeda estatal também. Ou em muito mais em moeda estatal do que em cripto. Até porque a cripto é recente. O que eu poderia falar mais do Bitcoin? Né, das criptos, né? Aí, através desse entendimento, né, toda essa história, eu acredito que seja... Aí, na moral, eu perguntei pro cara qual que era os investimentos. Ele deu uma aula de Bitcoin aqui, isso aqui vale o like. Não vale o like, vale o like. Você é maluco. Vale o like. Vale o like. E por conta de toda essa história, eu acredito sim que o Bitcoin, ele ainda pode crescer muito. Então, ele serve como investimento e ele... Quem sabe a gente não tenha como unidade, porque hoje em dia tudo é precificado em dólar. Quem sabe um dia não seja em Bitcoin ou em outra criptomoeda. E a gente já vai se preparando. Sim, então se prepare. Cara, eu lembro disso, tipo assim, que você sempre foi o primeiro a pregar no Mastermind e falar, mano... Falava muito, hein? Porra, velho, estuda isso, vai lá, olha as criptos, minera um pouquinho, que tem até um esquema de mineração.
velho, sempre mantém uma gordurinha ali nas criptos, sem diversifica, porque você sempre apostou nisso, sempre acreditou. Sempre e hoje acreditei. tá sem Desde 2000, vai. A gente já conhecia, na verdade a gente tinha, até o Paulo conhecia, a gente tinha outro grupo que o pessoal conhecia. Eu lembro que em 2013 eu falei, vou comprar um monte de Bitcoin. Aí teve um menino muito inteligente, né, o japonês, você falou, tá? Ele era muito inteligente, ele falou, isso aí já valorizou demais, especulação. Não comprei na época. Hoje eu estaria milionário. Tu acha que você se arrepende depois de ter aqueles 50 reais? Eu imagino o cara que deu que eu comprei. Então, nossa, 2013, cara. Aí tu ia... Oi, doeu. 13 ou 14, não sei, naquelas épocas mais turbulentas. Aí o Alan ia vir da onde? De Bali pra fazer um Nossa, a gente ia gravar lá em Bali. Bali. Ia gravar lá, o cara fazer uma mesa aqui pra Tailândia, pra nós ficar aqui, né? Porque hoje nós vamos gravar lá em Dubai. Então é uma forma de patrimônio, eu acredito, pro futuro que tem grande potencial. Claro, não vai vender a casa, não faça loucura, meu. É organizado. Isso, terreno. Criptomoeda. Apesar de eu não acreditar tanto em moeda estatal, hoje eu já não consigo mais acreditar em... Então é uma dificuldade muito grande depois que eu entendi o conceito, né, das criptomoedas. Tem a questão da posse também, que a gente pode depois, ou em outro momento, discutir. Que eu não acredito mais no terceiro de confiança, porque hoje a gente tem a tecnologia. Então a tecnologia é meu terceiro de confiança. Então muitas coisas eu começo a desconfiar. Cara, tu começa a perceber... Cara, Sim. isso vai muito ligação. Porque a sua visão de vida, ela muda. É a sua forma de ver o mundo. Então é isso. Se for há 3 investimentos, né? Você monta a sua reserva em moeda corrente mesmo, não tem jeito. Terrenos, né? Com foco, sei lá, no futuro, ou revenda, ou até a construção de casas compactas. Acredito muito nisso. Criptomoedas, também você ter uma reserva em moeda estrangeira forte. Mesmo o dólar. Eu não acredito tanto, não. Mas se você tiver um dólar, você é mais forte que o real, então vale a pena você ter alguma reserva também. É mais globalizada também, né, velho? Querendo ou não, real, assim, não tem um valor comercial nos países. Muito pouco. Talvez na América do Sul alguns países, mas Argentina, Uruguai, mas não é uma moeda mundial. Moeda mundial é o dólar, euro também, vale a pena. É uma moeda forte. Cara, e diversificar, né? Diversifica nisso. Perfeito. Mas nessa questão aí, tipo, você pegou, já viu, né? Teve essa visão a longo prazo, que você queria sustentar esse estilo de vida. E hoje, o estilo de vida que você leva, conseguiram moldar sua profissão através da internet, com viagens e tudo mais. Cara, tu viu que você gostou dessa parte de viajar que mudou completamente seu Ixi, pensamento. isso aí tem história aí também. Não, sim, isso aqui a gente vai fazer um podcast um dia com todo mundo junto aqui, falando só das histórias de viagem. Mas, cara, quando você começou a viajar, quando você começou a desbravar o Brasil, que já tem quase o mapa do Brasil inteiro já, né? A parte... Tá. Já foi uns 10 estados, viu? Já foram 10 estados. Deu pra conhecer bastante. De 27 já foi 10 já. Isso que o cara começou agora no Nômade Digital, ele tá maluco. Mas, quando você começou a moldar esse tipo de vida, você falou assim, cara... Esse é o estilo de vida que eu quero pra minha vida. Você ama, eu sei que você ama as suas viagens e tudo mais. E é um negócio que você tem visão de expandir nos próximos 5 anos. Como é a Alan daqui 5 anos? Então, eu vou voltar um pouco na questão do quê? Eu falei que eu não gostava de viajar, né? Então, o que aconteceu? Em 2016, eu era um aluno exemplar na contabilidade, tinha muito foco, tirava só 9, 10, quando tirava um 9, ficava puto. Tinha que... E eu ganhei uma bolsa do Santander, da UNG do Santander. Uma bolsa que eu poderia fazer um intercâmbio, né? Aí tinha um valor fixo, na época era 5 mil euros, e eu poderia ir pra Espanha, Portugal ou Argentina. Minto, Chile, Portugal e Argentina. Por isso que tem aquela foto lá na Argentina. Por causa disso. Eu fiquei lá cerca de 7 meses. Então, com essa bolsa, eu fui pra Argentina, porque no Chile, eu pensei em Portugal, foi a primeira opção. Só que os custos lá, como a bolsa era fixa, eu teria que desembolsar algum valor. Eu tava numa fase que eu tava segurando, gestão financeira brava, né? E aí eu fiquei na dúvida entre Chile e Argentina, eu optei pela Argentina, gostei muito e ali despertou a questão, porque assim, o nomadismo digital eu já gostava da ideia, só que não era da liberdade de trabalhar de onde eu quisesse, mas não necessariamente que eu ia ficar viajando. Até porque muita gente que tem o nomadismo digital implantado na vida gosta de ficar em casa. Sim, tem gente que gosta de ficar em casa, tem gente que só quer ter o tempo, fazer a gestão da sua rotina. E aí, ganhando essa bolsa, fui pra Argentina, conheci muitas pessoas sensacionais que me ajudaram muito. Tu carrega esses caras até hoje? Sempre. Daniel Garcia me ajudou muito lá na Argentina. Romina. Só pra vocês. Agos. Todos. Então, o pessoal, assim, aí eu tive um contato mais com viagem. Porque eu saí do Brasil, morei 7 meses lá e fiquei tipo, caramba,
quebrou muito paradigma. Minha visão, ela aumentou, assim, ela ficou de um jeito... Mas você falou pros caras que o Pelé é melhor, né, tio? Falei, pô, o Pelé é melhor. O Pelé é melhor que o Maradona, tá? Isso aí, sem dúvida. E aí tu desbravou. Desbravei, aí viajei, e aí eu fui pra lá e acabei sempre, assim, eu fui com foco só de estudar, só vou estudar. Lá a cabeça mudou, porque eu falei, eu não vou só estudar, eu vou estudar. Limitei a quantidade de matérias e vou aproveitar também um lugar. Viajei, passei, fui pra Buenos Aires, Tucumã, hoje é um bagulho que eu vejo, que nem até a viagem que você fez com o Paulo, é um negócio que vocês montam um cronograma de conhecer mesmo o local, entender como é que é o estilo de vida, fazer experiências, trilha, tudo mais. Isso é que é o enriquecedor, né? Então, o meu estilo de viagem é muito esse de viajar pra conhecer a cultura, cara. O meu estilo de viagem não é de status. Apesar de eu tirar umas fotos legais e tal lá no Instagram, mas não é, tipo assim, eu não vou pro hotel mais caro, não vou para se tiver uma ou outra oportunidade, eu até faço. Mas não é esse o meu foco. Mas é preferência também, né? Porque você prefere, tipo... Eu prefiro conhecer natureza, lugar, cultura e comer a tapioca lá onde o... Dogão do seu Zé, 6 da tarde, voltando da viagem. É isso aí. É nesse nível até, tanto por conta de você fazer a sua gestão financeira, né? Porque é igual a gente falou, pô, tá rico já, não, vamos ficar rico, mas a gente tem que ter esse autocontrole pra não dar passos acima do que você pode hoje, né? E é importante isso, cara, porque, tipo assim, quando você começa a ter as oportunidades que você nunca teve, que nem, tipo, pô, trampou, se fudeu pra caralho, rotina puxada e tal, aí tu começa a desfrutar um estilo de vida assim, você se vislumbra, é fácil às vezes, entendeu? Então você manter sua gestão orçamentária, você manter, tipo, o seu padrão, suas competências, cara... Sim, porque o importante aí é ter a liberdade, né? Sim. Então foi lá na Argentina que despertou isso. E quando eu voltei da Argentina, eu conhecia mais a Argentina do que o Brasil. E aí eu falei, puta, tô lascado, mano. Porque... E o pessoal cobrava muita questão, mano. Cristo Redentor. Caramba, velho. Como o pessoal perguntava, não, como que é a vista do Cristo? Aí e eu falava, nunca fui. Fala, mano, fala pra você como é que é a vista do Cristo. Você quiser. É bravo. E aí tinha muito isso. E quando eu voltei, eu falei, eu vou no Cristo. Tanto que eu fui. Aí eu comecei a rodar também o Brasil e tenho a intenção de conhecer mais lugares. Tu tem foto naquelas dunas lá, né, do Maranhão? Fui, não fui eu fui pra Lagoas. Qual duna que foi essa? Cara, tu tem as fotos lá? Não, tem um duna no Ceará. Dunas. Puta, esqueci o nome do lugar. Mas foi lá, no Ceará, Dunas, teve outro lugar, caralho. Tem em Florianópolis, Dunas do Santinho lá, perto do Ingleses. Vai no Instagram dele agora. Vai lá que vai ter. Você vai ver toda a foto do menino lá, o Brasil inteiro. Tá lá. E assim, você perguntou daqui 5 anos. Cara, eu vou dar uma visão um pouco pessimista. Porque assim, eu já vejo assim. Eu já vejo, tipo, mano, tô morando com o Elon Musk na cidade nova dele lá. Quais são as minhas intenções? Continuar, né, com esse estilo de vida, trabalho remoto, aumentar a questão de rendimentos. Quem quiser, contador, só chamar. Você é contador bravo, maluco mais bravo do Brasil. Você tem um impostinho aqui, ó, declaração. Isso aí. Diversificar também as fontes de renda, continuar investindo nos ativos, fazer o arroz com feijão. E passando mais essa situação de vírus, de coronavírus aí, de pandemia, viajar, tipo assim, 2022, 23, 24, sair de viagem. Viagens mais longas, tá? De estar na estrada mesmo. Eu tenho uma vontade muito grande de fazer uma turnê na América do Sul. Há uns 3 meses rodando. É o que eu tô programando aí, e isso tem que sair do papel. Por quê? Porque hoje eu tenho... Mas aí no estilo nomadismo, sem mochileiro. Não, estilo nomadismo. Eu prefiro o estilo nomadismo do que o mochileiro. Por quê? Porque o mochileiro, a maioria, ele faz o quê? Ele junta um capital e vai. E se ele tiver alguma forma de ganhar dinheiro ali com artesanato, com alguma arte, alguma coisa, ele vai ganhar. O nomadismo já é mais centralizado naquilo que ele faz. Eu vou trabalhar de outro Eu já tenho isso. Só vou mudar o local de trabalho, tá? Então eu tenho essa vontade de fazer isso. E... Por exemplo, daqui 5 anos, talvez a gente esteja numa nova pandemia, não sei, isso é muito pessimismo. Mas eu acredito que a gente vai viver alguns ciclos aí nas próximas décadas. Cara, então serão períodos, viagem, passou isso, quer viajar? Sempre pau, se organiza agora e viaja. Porque talvez volte alguma outra e você tenha que ter os seus ativos, né? Pra você passar essa fase. Saiu dessa fase, aí vai e viaja. Então... E nunca foi tão importante o cara ter uma gestão financeira, uma reserva de emergência, quanto nesse quadro de agora, né? Pra não ficar dependente do governo. Senão, cara... Exatamente.
Cara, Entendeu? você é É louco, isso. sensacional. Eu não sei o que falar. Eu fico muito, mano, eu fico feliz, porque eu vou aprender. Eu tô feliz também, tô feliz. Quero aprender com o pessoal também quando comentar lá, viu? Não, galera, tem que comentar de preço, tem que deixar na dúvida, mas tipo assim, ó, de verdade, gente, muito grato por isso, por esse podcast. Você, mano, a gente pode desenvolver isso aqui, mas eu quero trazer você, o John, o Paulo, todo mundo aqui num podcast especial pra gente falar sobre viagem, falar sobre internet. Sim. Até porque quase todo mundo nosso mastermind, nosso tipo social, moldou o estilo de vida Sim. pra trabalhar através da internet muito antes de ser necessário que nem agora. Sim, então estamos mais consolidados, vamos dizer E assim. hoje a gente tem, assim, visões diferentes, objetivos diferentes, mas todo mundo interligado por esse propósito, tá ligado? Que é, Sim. tipo, poder viver ali através da internet, ter essa liberdade. E, cara, é um negócio que a gente desfruta. É aulas. Você vê que eu fico quieto aqui observando, porque eu tô aprendendo também, cara. É muito Isso aí. conteúdo bom. E, tipo, Ana, de verdade, ó, gratidão total. Eu que agradeço, meu brother. Não, vai ter as perguntinhas, calma. Ó, ainda deixa eu tem? falar aqui, ó. Eita, Vai, pô, tem. cara. É que eu tô fazendo agradecimento final aqui, ó. Por quê? Isso é ao vivo, Cara, não. Hã? Isso não é ao vivo, não. Não, isso não é ao vivo. Ah, tá. Vai ter as perguntinhas, vai ser. A gente vai lançar no modelo de estreia no YouTube. Ô, louco. Ó, uma coisa. Isso aí que você tocou no assunto é até um negócio que eu tava falando assim, ó. Falando pro Victor essa semana, que é tipo assim, a gente começa, é importante começar, a Sim, gente vai montando a nossa estrutura, se adequando, mas a gente vai estar já nos planos de montar a estrutura, daqui a pouco ali pra frente, a gente já ter uma estrutura pra fazer ao vivo o podcast, já ter um legal. estúdio muito mais elaborado, você vê que tá começando as coisas. Sim, sim. Tá começando. Mas, cara, de verdade, eu aprendi muito com isso aí. Eu quero, porra, você vai voltar aqui mais Volta, vezes, pô, a pelo gente amor de volta Deus, pra aí, por explicar melhor e outros Não, assuntos é. também. E, cara, eu espero de verdade que os próximos 5 anos... Eu também tenho muita dúvida e muita insegurança do cenário geral, mas é o que eu prego aqui no canal pras pessoas. Tem oportunidade, sim. A internet tá aí pra isso, pra Sim. gente usufruir de coisas boas, pra gente não ser obeso de conteúdo, pra gente Sim. ficar só consumindo e não põe nada em prática. Cara, a gente consegue viver, trabalhar, evoluir Sim. através da internet. E, de verdade, independente de como é que tiver o cenário daqui pra frente, pô, faz, executa, porque, tipo assim, o Alan tá executando, ele tá aqui Sim. mostrando a jornada dele, a trajetória dele, e é algo que a gente conseguiu passar por esse quadro, e se vier outro e a gente continuar executando, eu creio que também a gente vai prosperar. Esse que eu falei meio pessimista porque tende a se tornar um Sim, ciclo. Sim, porque eu também acredito que daqui pra frente tem Pode muita- ser que aconteça. tem Então muita- tem muita dificuldade pra sim, se preparar, né? Aproveitar. Isso não quer dizer que morreu as viagens, agora não viaja. Vai viajar, vai ter. Entendeu? Porém, podem acontecer essas rupturas, esse ciclo. Um momento de muita liberdade aqui, viagem, se organiza hoje, né? O melhor momento é esse. Já tem a desculpa, eu não posso por causa do corona. Então se organiza. Então se organiza, faz. Porque daqui ano que vem você vai poder viajar. Aí você viaja com consistência, sem fazer loucura. Que é o que você falou, dá pra ver com a internet? Dá. Não Sim. precisa fazer loucura, você vai ter que se organizar, estudar, entendeu? Uhum. Não é um caso, eu vou ficar milionário do dia pra noite. Não é. Pode até acontecer com alguns, mas já aqui é a falei- realidade. Já falei isso em vídeo, a internet proporciona uma escalabilidade muito alta. Sim. Não quer dizer que, tipo assim, os casos que as pessoas estouram do dia pra noite é rotineiro. Isso, Tem que ser. Isso é um bagulho que, ó, foi deixado claro hoje no podcast. O Alan passou a vida inteira dele, tipo, moldando o estilo de vida, garimpando um arroz e feijão. Carimpando, é mesmo. isso aí. Então, tipo assim, o arroz e feijão tem que ser feito, tem que ser, vai de pouquinho em pouquinho, vai pelo que ele falou, tem oportunidade de curtir, curte, vai, mas sempre tem esse respaldo, vai procurando onde crescer, onde evoluir, e cara, aulas, Isso hoje aí. foi aulas, hoje foi aulas de verdade. Tá bom. É isso. E agora a perguntinha, Vitão, o que os caras mandou aí? Os caras tem perguntinha, oportunidade. Vamos lá. Ô, salve aí, Felipe. Editor. O Felipe Editor, edita lá o doce. Ah, não, deixa os cortes, deixa na ele vai ter trampo. Certo, aí pediu. Conta a história mais louca que aconteceu nas suas viagens. Uma Bravo. história, porra, essa aí. Depois vocês querem colocar embaixo, que às vezes já gostava. Caramba, esse daí é uma boa Aí, pergunta, hein, cara. Tá vendo? O podcast hoje tem tudo, Alan. Hoje o dia é seu. Você é a celebridade aqui. Cara, tô pensando aqui em alguma situação. Cara, eu vou
Já Pô, passou já- uns apertosão assim na dessa cara? Já passei, na verdade já passou uma situação. Na verdade, a última viagem que eu fiz, que eu fui pra Alagoas, a gente passou. Esse eu fui com a minha namorada, não foi algo muito cabuloso assim. Mas a gente passou por uma situação que a gente fez um pacote. Vou contar até a empresa, foi a Decolar, tá? Uhum. Porque eu gosto de fazer muita coisa por conta própria, tá? Pagar nós e patrocina o canal do Lanzinho. Eu gosto de fazer muita coisa por conta própria, só que deu ruim ali, hein? E a gente fechou o pacote, eu decidi, falei, vai sair mais confortável, pá, uma semana lá. E a hospedagem, ela não estava fechada. Tipo assim, a gente comprou hospedagem, voo, traslado, passeio, tudo. Só não cheguei lá e tava na rua porque eu liguei antes pra hospedagem pra tirar, só pra confirmar, e eles falaram que não tinha feito, né, não tinha mais a reserva, que não trabalhava com a Decolar, que não sei o que, eu fiquei puto, cara. Quase que eu não viajo, tudo. Olha. E aí depois a gente ficou na dúvida, né, tentando decidir. E vai falar, não, a gente vai. Então a gente vai fazer por conta própria. E no Caralho. final ainda saiu Isso com foi o lucro. mais recente. Isso foi o mais recente. Agora, um perrengue assim, cara, eu tô tentando lembrar, Mas não me isso foi recordo uma foda de também, pode de um perrengue. Um perrengue assim. ser. Pô, uma história marcante que eu... Um sofrimento. Agora, uma história marcante. Um lugar muito marcante pra mim foi na Argentina, um lugar chamado Purmamarca. Tá? Que foi um lugar que eu esperei muito. Porra, não, agora eu lembrei do perrengue, caralho. Tá vendo? Perrengue foi ter ido pra Tá bom, Argentina assim. sem a roupa necessária, cara. Eu fui tá com roupa fusão. do Brasil, mano. Blusa de frio do Brasil. E eu fui pra morar lá. E lá, E lá o negócio passa... é embaçado, cara. É frio pra caramba, mano. E como eu fui tipo de bolsa de intercâmbio, então eu tinha um dinheiro meio que contado, né? Tipo, se eu começasse a comprar roupa, um monte de coisa, cara, sofri. E o Daniel, né, que é esse amigo meu, me ajudou, me deu 2 blusas lá, cara. Mas foi tipo assim, olha que frio horrível. Foi em Tucumã, que era um frio que era úmido, era um lugar úmido e frio. Então eu colocava tipo 3 meias, blusa e sentia assim um frio no osso, cara. Não gosto de frio também, não. Não gosto muito de frio, então esse foi uma situação, eu diria que foi um perrengue, tá? Uma situação muito cabulosa assim, cara, eu não tenho. E de lugar marcante foi Purmamarca, que é uma cidade que lá no norte da Argentina, muito, assim, é pouco visitada, fica na província de Jujuy. Tu tem muito de conhecer a questão cultural também, né? Sim. Da cidade. Pô, e ali tem umas montanhas coloridas. Caralho. E não é a do Peru que tem. No Peru tem montanha colorida. E tipo assim, um negócio muito diferenciado. Então, experiência assim, de lugar marcante, é um dos lugares mais bonitos que eu já conheci, Se tá? você quiser contabilidade de guia de turismo, também tá só a Anderteles no Instagram. E se eu lembrar alguma situação, eu falo pra vocês, Tá porra, bom. tinha aquela, mas não tem uma marcante assim, um perrengue. Meus perrengues foram antes. Contador, meu parceiro, o cara sai com planilha de rotina feita ali, ó, do dia que desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. O cara não vai passar perrengue. Perrengue passa a noite. Manda a próxima, Vitão. Certo, vamos lá. Antes de começar o podcast, você estava gravando, você falou que tá pegando um pouco de raiva da contabilidade. Nesse momento, você escolheu a faculdade? Cara, Tipo assim, boa pensando pergunta, nesse- viu? Essa ótima peça é sua? Mas Ótima questão pergunta, de hein? faculdade ou questão de carreira? De carreira no geral, eu não precisava exatamente ter feito uma faculdade. Na questão de carreira, você escolheria outros. Então, Hoje hoje, brabo pra você, isso hoje sabe foi que- bravo, uma pergunta muito boa, a gente não comentou, hein? Isso aí. Então, Vamos lá, questão da carreira. Hoje eu não faria, sempre volto um pouquinho para ter um contexto. Hoje eu não faria 2 faculdades. Foi muito bom ter feito logística, por exemplo. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Alan de ontem, falaria, faz só a contabilidade. Correto. Porém, muitas vezes a gente acha que a troca de profissão é que vai te satisfazer. E eu tive uma fase da minha vida que eu trocava muito de emprego, tá? Eu saí da logística, eu troquei de área. E isso não, assim, me ajudou muito, eu sou muito grato. Continuo trabalhando, faço o meu serviço, mas eu penso sim em diversificar, tá? Eu penso em expandir as fontes de renda que eu tenho que trabalhar. Então hoje, se eu te falar assim, tem uma profissão em mente que eu trocaria, não. Mas eu tenho a intenção de depender menos da contabilidade, gerando outras fontes de renda. E Tá. isso inclui você expandir o conhecimento em outras áreas? Outras áreas, cursos, vídeo, outras áreas, tanto relacionadas sim, à sim. internet,
ou até aprender por exemplo, uma profissão que eu acho muito bonita é a marcenaria, cara. Cara, é homem, hétero, bruto, tá ligado? O bagulho. Eu curto assim, eu acho muito legal e a habilidade é boa. Outra coisa que eu também acho bem legal, esse pessoal que sabe fazer cachaça artesanal. É algo também que eu gostaria de aprender, porque começa como um hobby e vai... Então são áreas... De uísque também. Certo, vamos lá, a última agora. Pode perguntar. Certo, você considera a Escalabilidade. escalabilidade do seu serviço como nômade muito limitada ou não? A contabilidade é limitada. Essa foi braba. Essa é uma pergunta boa. A gente É uma pergunta muito boa. Várias vezes. Tipo assim, você pode ter a carteira de cliente, mas tem as 24 horas. Isso mesmo. O contador, ele trabalha por hora. Ou você terceiriza, e caso eu fizer, por exemplo, alguns serviços eu até terceirizo, mas mais tipo 80% quem faço, tá? Se eu terceirizar, eu vou ter que montar uma empresa, eu vou ter que ter uma estrutura mais robusta, pelo menos na minha visão, tá? Eu ter uma empresa com um monte de funcionários, eu acredito que a minha liberdade ela seria limitada. Então eu tenho um limite de renda por causa disso. E a contabilidade ela não dá essa escalabilidade, porque realmente você trabalha por hora. Então eu tenho um limite ali, eu tenho que fazer o serviço com excelência, né? Eu posso cobrar um honorário até maior que a média do mercado, mas pelo resultado, mas eu tenho um limite. Então, como nômade digital, existem outras fontes de renda que podem ser mais práticas, tá? E mais escaláveis. Sobre essa questão, então, só pra fechar ali, que isso foi um negócio que quando eu entrei na faculdade, um professor meu de administração, que no caso ele dá a matéria de contabilidade, ele falou um negócio que pode ser que ele falou, ó, tanto a administração quanto a contabilidade são profissões que tendem no futuro a acabar. Também existe... Eu não sei se vai acabar 100%, assim. Porque sempre vai precisar de um braço humano por trás ali. Sim. Mas tende a automatizar. Sim, e já está sendo automatizado. E até a tecnologia blockchain, ela pode fazer muita coisa pela contabilidade. Caralho, não sabia Sim, disso não. também. A questão de escrituração, ela a base, a contabilidade, vai lá, o blockchain, ele é o que chamam de um livro razão imutável, porque não muda, é impossível, né? Até então é impossível você alterar o que tem ali, o que tem registrado ali. E livro razão nada mais é do que o livro contábil que você registra do dia a dia, as transações. Então é possível fazer isso com blockchain. Então a parte do registro fica automatizada, as máquinas analisam. Então tende sim a ser uma profissão que eu não acredito que o conhecimento contábil ele vai ser algo inútil, porque ele sempre vai ser útil. Mas talvez o operacional... O operacional tende a mudar, sim. Caralho. E por isso que eu, mesmo garimpando, a gente passa a vida... Assim, é algo que... Pelo menos hoje eu vejo que você não vai parar e falar assim, nossa, agora eu sou nômade, tô de boa. Não. Hoje eu já tenho que estar pensando na próxima. Sim. Pra manter tipo, o meu estilo de vida. É cíclico, né, velho? É cíclico. Então isso tem... Eu sou dos que acreditam assim que pode acabar. Acabar não, mas pode reduzir e muito, porque já reduziu, tá? Antes o que 40 pessoas faziam no escritório, hoje 10 conseguem. E hoje em dia, tipo assim, principalmente na administração, no marketing e tal, eu vejo muito isso acontecendo. Tem tipo, muitos setores da empresa que hoje já são descentralizados por sistema e tudo mais. Sim. Não precisa mais de pessoas supervisionando. Ou, tipo... Agora, o seu conhecimento de administração, esse conhecimento eu acho muito difícil ele se tornar inútil ou obsoleto. Isso. Sim. Ele vai continuar, você vai continuar usando. Porque, tipo assim, cabe da pessoa também não tomar esse conhecimento como regra e não se adequar ao cotidiano de hoje. Sim. Porque se você toma um conhecimento de administração, que muitos dos livros da faculdade são daquela administração de 1980, 1970, e aí você não adequa aquilo ao modelo de empresa hoje, que querendo ou não, um podcast é uma empresa, blockbuster, mas se você não adequa ao modelo de estrutura de empresa de hoje, não adianta nada, entendeu? Tem um livro chamado Organizações Exponenciais. Ótimo. Fica a recomendação aí que é... Link na descrição também, vou colocar. É um ótimo livro e fala justamente dessa questão da mudança. Então, quem quer adotar esse estilo de vida, nomadismo, liberdade, precisa estar aberto a mudanças, tá? Você não... É muito difícil você ter uma profissão e você falar, eu vou começar com ela e vou até morrer. Cara, hoje em dia não é assim. Hoje em dia não é assim. Isso já mudou. Eu tenho
Vitor, eu tenho consciência disso. Então por isso que a gente sempre vai continuar sempre trabalhando. Aumente trabalhando seu patrimônio, diversificando as suas fontes de renda, não ser dependente só de uma atividade só e aprender o máximo de coisas que você puder. E coisas artesanais, eu acho, sei não, tenho uma intuição que isso vai valer muito, essas habilidades. Isso aí a gente tem que falar disso aí no podcast. A gente vai marcar, o Alan já vai ser um convidado que vai aparecer aqui, carteirinha, porque a gente tem que conversar ainda sobre essas criação de peixe aí que o cara tem em casa. O cara tem, tipo, mano, o cara, um dia vai ser só sua rotina atualmente. Então, isso é algo que eu penso também porque talvez em algum momento eu enjoe também de tantas viagens, fico viajando. Vai chegar um momento, eu quero ficar de boa, então isso também vale a pena você pensar nesse... Que você enjoe de viagem daqui a muito tempo que a gente não viajou junto ainda, né? Não, a gente vai fazer nossas viagens. Nós temos que fazer as viagens do Mastermind ainda junto, cara. Rapaziada, hoje foi uma aula, de verdade, eu tô feliz, hoje foi um dia especial, vocês viram que eu tô aqui, ó, esse cara é um mentor pra mim, e vou trazer outros mentores aqui, mas o Alan, ele não sabe o tanto de assim, conhecimento que eu absorvo dele, que eu me inspiro, e que esse podcast possa ser uma transferência de conhecimento pra vocês aí também. Então, tipo, mano, gratidão de verdade. Eu que agradeço. Obrigado, viu, mano? Cara, mano, de verdade, foi uma honra mesmo. E tamo junto, se quiser deixar o recado aí, rede social, vamos falar. Não, só quem quiser seguir lá, né? Eu também, hoje eu não ganho dinheiro com isso, com a questão de rede social, mas pode seguir lá pra poder conhecer. Se precisar de contabilidade também, ó. Sim. Como é que te acha? Fala aí. Pelo Instagram, pode me encontrar por lá e mandar um message, contabilidade aí, chama lá. Chama lá. O jabazinho. Leão te pega, mas o Alan não. O Alan se livra, tá ligado? E queria deixar só uma mensagem que é o quê? Tem 4 pilares aí com a vida. Cara, pelo menos que eu utilizei muito. Foi gestão financeira, para poder mudar de vida, gestão financeira mesmo, vida minimalista, foco na liberdade de tempo e na minha saúde mental. Então isso aí eu trabalhei muito nisso e deu certo. Isso aí seriam os meus pilares de vida e que eu mantenho até hoje. Rapaziada, não precisa falar mais nada, né? Aulas. Muito obrigado pra vocês, tá? Próximo podcast vai vir um convidado monstro, mas esse aqui é brabo.